pessoas precisam mudar sua maneira de pensar. Não se trata de lembrar mais, mas de lembrar o que importa. E é para isso que você precisa do córtex pré-frontal. Uma vez que você percebe e realmente aceita que vai esquecer a maioria das coisas, então você tem que se perguntar, o que é importante se lembrar e quais memórias eu quero carregar comigo, certo? Professor Sharon Ranganath, a psychologist and neuroscientist at UC Davis. author of the new book, Why We Remember. Sharon Ranganath, thanks so much for being here. Qual é o principal problema de saúde que faz o cérebro ser mais fraco? É transtorno depressivo maior. Depressão? Depressão. As pessoas com depressão, no papel, podem parecer até piores do que as pessoas nos estágios iniciais da doença de Alzheimer. Sério? Sim. O que a pesquisa sobre memória diz sobre o uso de dispositivos, celulares e relógios que têm notificações ou lembretes constantes? Com certeza reduz o desempenho da memória naquilo que estiver fazendo. Há trabalhos sugerindo que aqueles que fazem multitarefas pesadas tenham um afinamento em partes do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal. Afinamento? Sim. Como podemos imaginar um futuro para criar mais abundância, alegria, realização e felicidade em nossas vidas e transformar qualquer coisa que desejamos? Bem, uma coisa que eu realmente comecei a praticar, mas que ainda eu não faço o suficiente, embora esteja tentando é a... Bem-vindos de volta à School of Greatness em português. Estou muito animado com o nosso convidado. Temos o inspirador Sharan Ranganath conosco hoje. E hoje estamos explorando o tópico de nossas memórias. E você é o autor de um livro fascinante chamado Why We Remember: The Science of Memory and How It Shapes Us. Você é um renomado especialista em neurociência e está aqui para compartilhar conosco realmente como nossas memórias moldam nossa identidade, guiam nossas escolhas e enriquecem nossas experiências. E há várias coisas que quero cobrir com você hoje, incluindo melhorar a retenção de memória, o impacto das emoções no que lembramos e também algumas dicas práticas sobre como manter nossas mentes e memórias afiadas ao longo da vida. E a primeira coisa que queria começar é com uma estatística que vi online. E não sei se isso é 100% preciso ou não, mas segundo a Fundação Nacional da Ciência, uma pessoa comum tem cerca de 12 mil a 60 mil pensamentos por dia. E desses, 80% são negativos e 95% são pensamentos repetitivos. Não sei quão preciso é isso, mas você diz que as memórias moldam nossa identidade. Neste programa, estou totalmente focado em capacitar as pessoas a terem as ferramentas e estratégias para melhorar sua identidade, porque acredito que a identidade dita a qualidade de nossa vida. É um dos fatores-chave. Quando temos uma identidade negativa ou uma identidade que está mais num estado de sofrimento, tendemos a sofrer em nossa vida. Quando temos uma identidade mais capacitada de nós mesmos, tendemos a ter uma vida mais abundante. E minha pergunta para você é: como usamos nossas memórias para moldar nossas identidades de modo a criar mais abundância em vez de mais sofrimento? Essa é uma ótima pergunta, e o que eu vou te dizer é que a chave para responder essa pergunta é que você precisa entender que suas memórias são seletivas, e as memórias que encontramos dependem de como estamos procurando, certo? Então imagine que você tem uma lente. Você já ouviu a frase, enxergar o mundo com lentes cor-de-rosa? Sim. Certo. E isso afeta as cores que você vai ver. Da mesma forma, quando estamos procurando por memórias, temos um humor, um estado emocional, um contexto, esse panorama interno que permeia nossos pensamentos, e isso vai afetar o que podemos encontrar. E costumávamos realmente fazer isso. Quero dizer, meu primeiro estudo que mencionei no meu livro foi quando eu estava fazendo pesquisas sobre depressão, não sobre memória. E o que costumávamos fazer era colocar as pessoas para ouvirem música triste, e depois pedir que lembrassem de momentos tristes de suas vidas. A música facilitava a lembrança de memórias tristes de suas vidas. E quanto mais elas lembravam dessas memórias tristes, pior se sentiam. Interessante. E então precisávamos tirar elas desse estado. E isso fazia parte de tudo, para não ser antiético. Mas a parte interessante era o poder dos nossos humores de afetar nossa capacidade de reviver o passado. E então as memórias que trouxemos à tona, o poder delas pode mudar a maneira como vemos o presente, certo? A parte legal disso é que, se você tentar, pode ir na direção oposta. Você pode dizer, deixe-me pensar num momento, mesmo sabendo que vou arruinar essa entrevista. O Lewis vai sair daqui dizendo, Deus, essa foi a escola de uma grande chatice. Então eu penso, não,
Lembro que tive uma ótima entrevista outro dia, e só preciso trazer isso para fora de mim. E uma vez que me lembro disso e mentalmente volto àquele momento, posso me tornar um pouco daquela pessoa. E foi mostrado que você pode se tornar mais altruísta se fizer isso. Você pode se tornar mais triste se puxar uma memória triste, ficar mais feliz se puxar uma memória feliz. E tudo depende. Acho que todos podem meio que se relacionar com isso, certo? Porque é como se você estivesse brigando com alguém que ama. Você não consegue pensar em nada além de todas as vezes que eles te irritaram. Mas agora, uma semana depois, vocês fizeram as pazes. Está tudo ótimo. Você nem se lembra sobre o que vocês brigaram, certo? Então Interessante. Então, esse truque estranho que temos, e acho que as pessoas precisam ter em mente, é que você terá uma amostra tendenciosa do seu passado. Você não pode se lembrar de tudo, e o que lembrar refletirá como se sente no momento. Sério? Então, se você estiver se sentindo bem no momento, você vai pensar em mais memórias positivas? Isso mesmo. E se você estiver se sentindo negativo, deprimido, ansioso ou estressado, vai pensar em mais memórias negativas do passado? Isso mesmo. E não só isso. Não só isso. Quando estou me sentindo negativo e deprimido, eu conto a história desses eventos passados de uma maneira mais negativa. De forma negativa mais dramática. Sim. E se eu estiver em um estado positivo, eu realmente me lembrarei de mim mesmo melhor do que eu era de verdade. E lembrarei das coisas como tendo sido melhores do que realmente foram. Quão precisas são nossas memórias? Gosto de dizer que a memória não é fotográfica, é como uma pintura. E o que quero dizer com isso é que estou tentando pintar um quadro de você agora, e imagine que eu tenha um pouco de talento artístico. Sou mais músico do que pintor, mas me acompanha nessa. Então, estão pintando seu retrato. Vou acertar algumas partes completamente, como a cor da sua camisa, a cor dos seus olhos, e assim por diante. O formato da sua cabeça, mas não vai ser perfeito. Vou cometer alguns erros. Também vou deixar algumas coisas de fora que talvez não tenha prestado atenção. E haverá algumas partes da pintura que não estarão realmente certas ou erradas, mas são mais como minha interpretação, minha perspectiva que estou trazendo para essa obra de arte. E é assim que quero que as pessoas pensem nas memórias, não como verdadeiras ou falsas, mas como uma construção. E assim como naqueles antigos quadros renascentistas, quando estão em condições precárias, danificados, eles precisam refazer pinturas sobre a mesma tela, a restauração, e isso é o que acontece com nossa memória. Então, quando lembramos de uma memória passada, na verdade podemos mudar a memória e abrir a caixa novamente para que às vezes, possamos fortalecê-la e torná-la mais fácil de acessar. Mas você também pode acabar bagunçando-a e criando todos os tipos de erros na memória a partir do momento de lembrar. Agora você está me levando a um processo de pensamento fascinante. Eu realmente acredito que a energia do presente nos apoiará em tomar decisões conscientes ou inconscientes, que nos fortalecem ou enfraquecem, e decidir se mostramos uma boa ou negativa energia aos outros. O que estou ouvindo você dizer é que quando estamos constantemente viajando no tempo para o passado e lembrando das coisas de uma forma negativa, isso vai nos fazer sentir mais negativos também. Mas também, se estamos em um estado negativo desde o começo, vamos pensar sobre coisas negativas do passado e nossa identidade, e por que não somos bons o suficiente e todas essas coisas diferentes. Minha pergunta é: como podemos usar a viagem no tempo mental para reverter uma memória de negativa para significativa, para nos apoiar no presente e assim tomar melhores decisões agora e no nosso futuro? Essa é a grande questão. Vamos lá. Então, eu posso te dar 100 respostas. Mas vou te dar a versão mais curta, que é para você ter em mente aquele momento de problema mental de tempo. Eu me sinto mal. Mas então lembro que esse senso de viagem mental no tempo é apenas alguns fragmentos. É um conjunto de pedaços. E então, eu estou criando uma narrativa a partir disso. Estou criando uma história a partir disso. E essa história vai ser moldada pelas minhas crenças, certo? Sabe? Eu não vou construir uma história sobre coisas que eram impossíveis, que simplesmente nunca poderiam ter acontecido, certo? Que porcos estavam voando. A menos que eu esteja em um show do Pink Floyd ou algo assim. Mas eu não vou construir todas essas coisas que não poderiam ter acontecido. Então nós impomos nossas crenças e nosso conhecimento no presente, certo?
Então, se você entra nisso com a noção de que você é um fracasso, ou que ninguém gosta de você, certamente pode encontrar isso. Encontrará evidências disso nas memórias. Sim, e você pode construir essa história, mas também pode encontrar coisas que são inconsistentes com isso. E essa foi uma grande parte. Quero dizer, é por isso que a terapia, quando eu estava fazendo, e passei alguns anos realizando trabalho clínico durante meu treinamento de pós-graduação, foram 6 anos. Mas isso influenciou dramaticamente meu modo de pensar sobre as coisas. Trabalho de terapia? Trabalho de terapia, porque é tudo sobre compartilhar memórias. E não importa o que estivéssemos fazendo. Eu tinha alguém, meu primeiro paciente veio com uma fobia de dirigir. Mas mesmo depois que ele estava bem para dirigir, não foi realmente até processarmos essa grande memória dele que realmente fizemos progresso. Mas não é apenas sobre relembrar alguma memória traumática, porque você pode ficar preso nessas memórias e se sentir pior, certo? É sobre ser capaz de ver isso de uma perspectiva diferente, olhar para o mesmo evento, mas desafiar suas crenças, certo? Na ciência, Adam Grant fala sobre isso, certo? É como tentar encontrar as coisas que desconfirmam sua hipótese, e é isso que fazemos na ciência. E você pode encontrar isso na memória se olhar para ela. Mas se alguém está preso em uma identidade de autoaversão, baseada em uma história que conta sobre esse fracasso, cometi esse erro. Fiz isso, essa pessoa me abandonou, ou me tratou mal, ou fiz algo imperdoável. E estou envergonhado do que fiz, e você vive nessa história e crença própria e identidade, e você pensa, todas as evidências estão lá, eu fiz isso, ou alguém fez isso comigo, foi horrível e errado, ninguém deveria passar por isso. Sim. Como alguém pode mudar a história para que não se sinta preso ao passado e às memórias traumáticas, mas consiga se distanciar e se ver de longe, sem sentir a dor, mas realmente se afastar e olhar para a situação e começar a mudar a história para si mesmo? Como realmente começamos a fazer isso na prática? Existe alguma estratégia ou processo que possamos realmente fazer? Bem, é realmente difícil, e eu nunca quero dizer isso porque toda vez que falo sobre memória, 4 em cada 5 pessoas vão dizer, você sabe, eu tenho uma memória tão terrível. Ou, isso foi realmente reconfortante. Eu estava preocupado com minha memória. 1 em cada 5 vai dizer, como posso esquecer algo? Então há muitas pessoas com quem você está falando com essa questão. E eu nunca, quando eu falo com as pessoas cara a cara, é sempre. É difícil porque sabe, as pessoas vão dizer, bem, é fácil para você dizer isso. E eu concordo que é. Mas não que eu também não tenha minhas próprias memórias horríveis nas quais fico preso. Certo? Mas acho que uma coisa-chave que você pode tentar usar é que o contexto pode ser muito importante porque o contexto é uma grande pista para a memória. Então, por exemplo, quando você volta para a casa da sua infância, provavelmente lembrará de informações da sua infância que não lembraria na sua casa atual, certo? Então talvez você possa manter seu ambiente com coisas que realmente contrariem essas crenças. Certo? Então quero dizer isso sem me gabar nem nada, por favor. Mas fui entrevistado pelo New York Times, para a New York Times Magazine. Então minha esposa pegou as páginas disso e mandou emoldurar profissionalmente. E então, está na parede do nosso corredor. E eu pensava comigo mesmo, Deus, as pessoas provavelmente passariam pelo banheiro e diriam, este cara é um idiota ou algo assim. Tem um ego tão grande, né? Sim, exatamente. Mas aí eu estava pensando, isso é um bom lembrete de que quando estou triste, algumas pessoas acharam o que fiz interessante. E isso me ajuda, me motiva. E posso me lembrar de um evento específico, e isso é fundamental. O que quer dizer com isso? Bom, eu posso me lembrar de ser entrevistado por ele e de falar com ele no Zoom. E toda essa experiência de me conectar com essa pessoa que eu nunca tinha conhecido antes, que já entrevistou. Tipo, ele acabou de entrevistar o Bono e o Arnold Schwarzenegger, e ele está falando comigo, certo? E aquele sentimento de realmente estar engajado e se conectando com a pessoa, o que nem sempre você consegue, certo? E isso aconteceu comigo nesse momento. E então ter essas lembranças, eu acho que pode ser muito potente. E da mesma forma, você pode se cercar completamente de lembranças negativas. Eu falo sobre como os viciados, quando estão indo aos mesmos lugares e saindo com as mesmas pessoas, esses são gatilhos para memórias que literalmente ativam o objetivo de conseguir drogas ou álcool. Interessante. É quase como uma prova ou crença em si mesmo ao criar um ambiente com diferentes lembranças para te apoiar
e lembrar que, sim, alguém se interessou por mim, ou eu fiz algo bom, ou todo o trabalho duro valeu a pena, em vez de não ter nada para lembrá-lo de tudo de bom que você fez. Eu tenho uma sensação parecida. Eu tenho coisas penduradas no meu escritório, mas às vezes penso em tirar. Tipo, será que é muito sobre mim? É muito como olhe para o meu sucesso, sabe? Às vezes é meio estranho. Tipo, eu literalmente tenho uma foto minha numa capa da Success Magazine e eu tirei e coloquei no chão, porque eu estava tipo, é demais sobre mim. Acho que é demais, entende? Então eu acho que deve haver um equilíbrio ali para garantir que você não esteja sempre pensando, olha para mim e veja como eu sou ótimo. Bem, muitas pessoas têm esse viés. Em geral, tendem a lembrar de si mesmas de maneira mais positiva do que realmente foram. Isso é uma coisa ruim ou boa? Pode ser ruim, mas também pode ser bom. Não há nada de errado em se sentir bem consigo mesmo e ter otimismo. E conforme as pessoas envelhecem, se tornam mais otimistas. Sério? Sim, lembram de si do passado de forma mais positiva. Por que isso? Nós não sabemos. Minha colega Mara Mater, da USC, estuda isso e tem pensado nisso há muito tempo. E tem essa ideia sobre como diferentes substâncias químicas em nosso cérebro mudam à medida que envelhecemos, causando esses ajustes nos sistemas cerebrais que nos inclinam mais para informações positivas. Ainda preciso ler o artigo com mais profundidade. Ele saiu recentemente, então preciso ler em profundidade para te dar mais informações. Mas essas mudanças acontecem e acho que, à medida que envelhecemos, o cérebro muda de maneiras que fazem com que não seja tanto sobre você. É sobre a sobrevivência lá nos primórdios, certo? Como eu sobrevivo? Não sei como me defender e preciso de outros para ajudarem. Isso mesmo, fica mais sobre isso. Então, há uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal que eu falo muito no meu livro, e é muito importante para a memória porque é o que nos permite dizer: ei, este é o meu objetivo. E com base nesse objetivo, aqui está o que eu vou fazer. Em vez de dizer, bem, isso é o que está na minha frente. E com base nisso que está na minha frente, eu vou fazer isso. Certo? Essas são duas coisas diferentes. Então, alguém com dano frontal pode saber o que quer fazer, mas não consegue usar esse conhecimento para guiar o que realmente faz. E conforme envelhecemos, o córtex frontal começa a enfraquecer em sua função. Assim, nos tornamos um pouco mais... Fica mais difícil nos inibir. Mas também somos um pouco mais lentos quando precisamos fazer coisas que exigem esforço, como buscar memórias e afins. E você pode perguntar, bem, por que ocorre em uma parte tão grande da nossa vida? Quero dizer, isso começa depois dos 30, acredite ou não. Então, por que passamos uma grande parte de nossas vidas com o córtex frontal declinando em sua função? E eventualmente eu percebi que, bem, você precisa disso quando está na faixa dos 20 a 30 anos, porque você está em seus anos principais de paternidade. E é sobre manter a visão geral para que seu filho, que tem um córtex pré-frontal imaturo, possa brincar, explorar e aprender. E você tem que pensar no futuro. E você tem que pensar no futuro dessa pequena família nuclear, e sair, e correr, e caçar, seja o que for, certo? Para prover e proteger, certo? Sim. Agora você fica mais velho, não está mais tendo filhos. Não é mais sobre você, porque biologicamente a probabilidade está diminuindo, especialmente para mulheres acima de certa idade, certo? E aí vem a menopausa. Então, agora se torna uma questão do coletivo, e especialmente do seu círculo, mas do coletivo. E se você olhar a maior parte da história humana, os adultos mais velhos ocupavam posições muito altas e estavam muito envolvidos com os mais jovens na transmissão de tradições de cultura e linguagem e assim por diante. E eu falo sobre isso no final do livro. Uma das descobertas mais legais que fiz enquanto escrevia o livro foi que não há muitas espécies que vivem o suficiente, digamos, para chegar à menopausa ou o suficiente para que sejam inférteis por uma grande parte de sua vida. Mas outras são as orcas. E orcas, se você olhar um grupo de orcas, quem você acha que lidera o grupo? Entre machos e fêmeas ou jovens e velhos? Qualquer coisa. Chute algo. Diga qualquer coisa. Meu Deus. Vou te poupar. Sim. Fêmeas pós-menopausa. Mesmo? São elas que lideram. Por quê? Porque elas têm o conhecimento da cultura que elas passam adiante. Agora, eu não sou biólogo marinho, mas das leituras eu meio que me aprofundei. E das leituras que fiz, era basicamente isso. Eles estão ensinando a todos no grupo sobre a linguagem, sobre a cultura e assim por diante. E isso ressoa para mim porque eu olho para trás na minha família indiana. E essa era a maneira de pensar.
É como se os avós realmente desempenhassem um grande papel na vida dos filhos. Eu tive muito menos disso porque meus pais estavam na Índia quando eu estava crescendo. Então meio que perdi isso, e tive mais uma infância ao estilo americano. Mas parece que estou ouvindo você dizer que, à medida que os humanos envelhecem, a parte do córtex pré-frontal começa a se lembrar menos e enfraquece. É isso que estou ouvindo você dizer? Sim. Sua habilidade de recrutá-lo e usá-lo enfraquece. Então, como alguém pode fortalecer o córtex pré-frontal para que, à medida que envelhecemos, possamos realmente lembrar mais, em vez de lembrar menos? Sim, acho que tenho algumas coisas para dizer sobre isso. Uma é que eu gosto de dizer para lembrar melhor, não lembrar mais. E a razão é que a esmagadora maioria dos detalhes, do que você experimenta, será esquecida. A chave é: como focamos aquela parte que lembramos no que é importante para nós? Não é sobre tentar lembrar de tudo, e ninguém deveria, certo? Quer dizer, eu não iria à sua casa, mas estou imaginando só de olhar para você. Aposto que se eu fosse à sua casa, seria lindamente decorada, seria assim, agradável e organizada. E se eu fosse lá e dissesse: Deus, o que você fez com este lugar? Você tem todo este espaço aberto. Por que você não enche de tralha? Tenho certeza de que deve ter coisas de todos os anos que viveu. Por que não está usando cada centímetro do espaço, certo? E você diria: bem, claro que não. Eu não sou um acumulador. Mas eu acho que as pessoas têm essa intuição, que devemos acumular memórias, que devemos guardar cada experiência que temos. E por isso acho que as pessoas precisam mudar sua forma de pensar, que não é sobre lembrar mais, mas lembrar do que importa. E é para isso que você precisa do córtex pré-frontal. Como lembrar melhor e o que importa à medida que envelhecemos? Sim. Então é deixar as outras memórias de lado para que possamos ter menos e melhores lembranças? Bem, uma coisa que posso dizer é que há muitas dicas que eu posso dar em relação a isso. O primeiro passo é que, uma vez que você percebe e aceita que vai esquecer a maioria das coisas, então você tem que se perguntar o que é importante lembrar e quais memórias você quer guardar. A curto prazo você pode dizer: ok, eu quero lembrar que coloquei meu telefone aqui. E se você começar com a suposição de que provavelmente vai esquecer isso, eu posso te ensinar estratégias. Você pode ir ao YouTube e encontrar 100 dessas estratégias online. Mas a chave é que, não importa qual estratégia eu te ensine, se você não tiver aquele momento de parar e dizer: ei, eu vou esquecer isso, então o que vou fazer sobre isso? Você já perdeu a batalha. Eu não posso te ajudar. Então é reconhecer que você vai esquecer as coisas. E então dizendo: como posso prevenir que isso seja esquecido? Mas eu tenho que focar no que importa. Então, o que seria um exemplo? Se você perder suas chaves ou celular, algo importante a curto prazo, que tem utilidade. Talvez não a longo prazo, mas a curto prazo. É tipo, eu preciso saber para onde vou, onde estão meu dinheiro, passaporte, chaves, celular. Sim. Minha carteira. Então, ok, eu sempre vou colocar no mesmo lugar, assim não preciso lembrar onde está. Qual é a estratégia? Colocar no mesmo lugar é muito bom porque é uma forma de aprendizado que chamaríamos de hábito, memória de hábito. Está relacionado a outras coisas, como habilidades, etc. Então, você sobe em uma bicicleta, por exemplo. Isso é um pouco diferente de um hábito, mas é como subir em uma bicicleta. Se você lembrar: ei, o que fiz da última vez que subi em uma bicicleta? Você vai se dar mal. Você só quer subir e seguir e andar, certo? E assim, uma vez que você cria o hábito de tipo, colocar sua carteira no mesmo lugar o tempo todo, você pode fazer isso automaticamente, que é o que a maioria de nós faz. E é por isso que as pessoas perdem suas carteiras em primeiro lugar, porque estamos mentalmente alheios. Então, uma estratégia é colocá-la sempre no mesmo lugar todas as vezes. Mas digamos que você seja como eu e não consiga fazer isso. Bem, a próxima coisa que você pode dizer é: ok, então agora você precisa estar atento. Quais são as maneiras pelas quais eu posso estar atento? Bem, uma coisa que você pode fazer, e algumas dessas dicas, infelizmente são do tipo: não faça isso. E eu gostaria de poder dar mais dicas positivas, tipo, faça isso. Mas acho que isso é muito importante. Gosto de pensar na higiene da memória. Quais são os fatores que estão me impedindo de lembrar das coisas ao meu redor? Um grande fator são nossos telefones. Vamos encarar isso, e eu não quero ser um ludita sobre nossos telefones ou dizer que eles estão nos deixando burros ou qualquer coisa. Como pesquisador de memória, eu vou te dar carta branca para dizer: qualquer tarefa boba de memorização, deixe seu telefone fazer. É como se seu telefone tivesse uma memória fotográfica.
Nós não temos. Então deixe seu telefone apenas fazer o trabalho. Mas para as coisas que realmente queremos lembrar, como onde você colocou seu telefone, isso é com você. Certo? Então, para esses pontos, o que você tem que conseguir fazer é se afastar do dispositivo. Então, no nível mais alto, o que te mata são os alertas. Os alertas te matam. Porque cada vez que você é alertado, o que acontece é que qualquer coisa que eu esteja fazendo, agora, eu mudei minha mentalidade para o que estou sendo alertado. Certo? E quantas pessoas têm Apple Watches que as alertam toda vez que recebem e-mail? Sempre vibrando. Constantemente. Eu tenho um amigo que tem TDAH. Na verdade, eu também tenho. Não te ajuda a ser constantemente notificado. Exatamente. Eu não consigo ter uma conversa com ele por essa razão. Mas é que há um verdadeiro custo mental nisso. E eu acho que muitos caras da tecnologia diriam: ah, eu consigo totalmente gerenciar esses fluxos e fazer essas coisas. O que pesquisas sobre memória dizem sobre o uso de dispositivos, celulares e relógios com notificações ou lembretes constantes? Bem, isso definitivamente reduz o desempenho da memória para o que quer que você esteja fazendo. E também pode, quero dizer, eu queria que as pessoas recebessem isso com um pé atrás, porque acho que há muito mais pesquisas que precisam ser feitas sobre isso. Mas há até trabalhos sugerindo que multitarefas pesadas, como pessoas que trocam de um lado para o outro entre olhar para o telefone e olhar para meu iPad. Sim. Eles estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tanto que até tem algum afinamento em partes do cérebro, incluindo partes do córtex pré-frontal. Afinamento? Sim. Então, significa que fazer multitarefas todos os dias pode causar afinamento no cérebro? Ou talvez pessoas com córtex pré-frontal mais fino são mais multitarefas. Certo. Porque eles se distraem facilmente. Pode ser as duas coisas. Sim. Não é algo que acho que queremos para nós de qualquer forma. E definitivamente reduz e muda a atividade cerebral de maneiras ruins. E a razão é bastante intuitiva, porque quando eu mudo, e estou te dizendo isso com total honestidade, porque eu faço isso. Assim que peguei meu iPhone anos atrás, imediatamente fiquei apegado ao e-mail. E no momento em que há uma pausa na conversa, minha mente muda para tipo, eu deveria verificar o e-mail. Nesse momento, meu objetivo mudou. Então todo o córtex pré-frontal está mudando o programa. Uma vez que meu objetivo muda, agora meu cérebro tem que carregar um novo programa do que eu deveria fazer. O que eu preciso fazer para checar o e-mail? Por que eu estaria checando o e-mail? O que eu estou procurando? Com o que eu estou preocupado? E então há um período de tempo em que você está apenas recuperando o ritmo. E isso é chamado de custo de mudança. Na verdade, psicólogos encontraram vários custos diferentes ao fazer isso. Então eu mudo, e então estou tipo, ah não, eu tenho que me concentrar nesta conversa. Isso está indo para milhões de ouvintes. Então eu volto para você, mas agora estou tipo, sobre o que estávamos falando mesmo, e estou tentando recuperar o ritmo. Então já estou atrasado, perdi o ritmo. Agora, o que aconteceu nesse pouco tempo, em cerca de 30 segundos, é que eu tive uma pequena memória do que aconteceu logo antes de eu perder o fio da meada. Sim. Então, eu tenho uma pequena memória desse momento em que perdi o fio da meada, mas não é nada. Depois eu volto e tenho memória para esse novo evento, mas é como se eu estivesse atrasado, tentando me atualizar. E assim, mentalmente, não estou realmente presente. Nem aqui, nem lá. Estou recebendo várias memórias fragmentadas em vez de uma memória coerente. E o que você descobre é que quando você tem memórias fragmentadas sobrepostas, elas competem entre si e causam esquecimento. Mas quando você tem vários pequenos pedaços de uma conversa que está integrando, você está constantemente voltando e dizendo: como posso pensar no que ele acabou de me dizer e entender isso nesse contexto? Isso te ajuda a lembrar de tudo melhor. E nós até mostramos como isso acontece no cérebro. É como se você pudesse realmente ver essas pequenas reativações de coisas passadas em tempo real que você está usando para entender o presente. Então, há um aspecto positivo de fazer uma coisa de cada vez, e há alguns aspectos realmente negativos de fazer multitarefa. Então essa é uma maneira pela qual os dispositivos nos prejudicam. E tem vários e vários outros motivos. Não sei se temos tempo para isso. Vá em frente, pode explicar, temos tempo. Então, pense na proliferação das paredes do Instagram. Você vai a um lugar agora, e todo mundo tira uma foto pro Instagram. Quero dizer, eu espero que façamos uma foto aqui. Faremos. De que eu pude estar na The School of Greatness. Mas há essa proliferação dessas paredes. E o que acontece é que as pessoas vão lá, em algum café ou restaurante, tiram uma foto na parede e acham que vão se lembrar disso melhor como resultado. Mas a pesquisa mostra que, em média, isso na verdade piora sua memória. Sério? Tirar fotos, tentar documentar tudo, na verdade pode piorar sua memória.
E a razão é que as pessoas vão documentar sem pensar. Outro exemplo é você ir a um show e todo mundo está com o celular levantado. E você é mais jovem do que eu, com certeza. Você deve se lembrar dos dias em que as pessoas apenas assistiam a shows. Levantavam seus isqueiros na época. Eles levantavam o isqueiro. Exatamente. Então agora se levantam os celulares. E a ideia é: estou documentando isso para que eu me lembre disso mais tarde. Mas as pessoas não voltam a isso, o que na verdade é um grande erro. E além disso, a câmera está capturando apenas o que o artista está fazendo, digamos, no show. Mas o que você quer lembrar sobre o show? Você quer lembrar da música? Ou quer lembrar do sentimento que teve quando estava imerso na música? Você quer lembrar das pessoas com quem você estava? Você quer lembrar das visões, dos sons, dos cheiros e sabores desse lugar? E o que acontece é que, quando documentamos sem pensar, isso nos afasta dessas partes que criam uma memória distinta e que basicamente vai sobressair a toda a interferência. Então, e uma coisa boa que eu faço, que eu pratico, é ser muito estratégico ao documentar isso. Eu faço assim. Aqui está este momento. Estamos comendo juntos. Você está com uma taça de vinho, está rindo agora. Vou tirar uma foto desse momento espontâneo de você sendo bobo, porque isso vai me lembrar daquele sentimento, daquele momento, e trazer algo de volta em mim. Mas também me força a prestar atenção a este momento e a loucura da situação e as coisas que são meio aleatórias. A aleatoriedade dessa experiência. Porque isso é o que faz a memória episódica. Essa capacidade de lembrar eventos. Isso é o que faz o momento único. Isso é poderoso. Estou curioso. O que, na sua opinião, são 3 das coisas mais comuns que estamos fazendo hoje em dia que estão impactando negativamente a nossa saúde cerebral e nossas memórias? Ok. Eu te disse um exemplo agora, que é a pessoa ser multitarefas. Está prejudicando a saúde do nosso cérebro e nossas memórias. Eu diria... Ok, talvez seja um pouco de exagero dizer saúde mental, mas aumenta o estresse. Aumenta? Na verdade, isso aumenta as respostas ao estresse. Podemos dizer que o estresse crônico é um fator importante. O estresse crônico por longos períodos pode ser bem ruim para a saúde do cérebro. Então fazer multitarefa seria uma dessas? Isso poderia ajudar. Sim. E eu quero ter cuidado para não ser muito alarmista. Mas se você fizer isso de vez em quando, não vai destruir seu cérebro. Mas se você fizer isso todo dia, o dia todo... Sim. Não é bom para a memória. Sim. Outra coisa que eu acho que fazemos e eu mesmo estou sofrendo com isso, é a privação de sono. Existem tantas razões pelas quais o sono é bom para nós e bom para a saúde do nosso cérebro. Uma é que agora sabemos que muitas das proteínas amiloides que nossos cérebros acumulam naturalmente ao longo do dia são eliminadas à noite. E as proteínas amiloides, você talvez conheça essa palavra porque são as proteínas que se acumulam em pessoas com Alzheimer. E de acordo com algumas teorias, na verdade muitas teorias, esse é o gatilho que basicamente inicia a cadeia de eventos que leva à doença de Alzheimer. E a falta de sono aumenta esse gatilho, é isso? Exato. Não está conseguindo, ou talvez não esteja obtendo liberação suficiente. Interessante. É como se essas proteínas fossem eliminadas quando você dorme bem ou melhor. Isso elimina essas proteínas que desencadeiam demência, Alzheimer ou perda de memória. Sim. Entendi. Sim. Então a falta de sono faria alguém ser mais esquecido? Sim, bem, há outras partes disso também, como o fato de que muitos estudos sugerem que as memórias são reativadas durante o sono. Segundo algumas teorias, o que acontece é que você reativa essas memórias e elas ficam na memória por mais tempo. Uma teoria que descrevo no livro, e temos um modelo de computador disso, é ainda mais poderosa, que é que o cérebro pode reativar memórias porque eu tenho essa experiência de você aqui. Tenho essa experiência de você quando encontro você em um café. Tenho esta experiência quando esbarro em você no aeroporto ou algo assim. Mas esses são todos eventos diferentes na minha mente. Se eu começar a reativar essas memórias aleatoriamente e deixar meu cérebro reassociar, posso encontrar algum link que faz você pensar. Isso é o que faz Lewis Howes funcionar. E o que pode acontecer durante o sono é que podemos começar a ter uma visão do todo. E estamos perdendo essa parte quando não dormimos. Estamos perdendo a chance de pegar todas essas memórias individuais e criar uma visão do todo a partir delas e torná-las acionáveis também. Há definitivamente estudos que sugerem que, seja o que for que estamos tentando memorizar, como tentar aprender um novo idioma, depois do sono, as pessoas são mais capazes de incorporar essas palavras no seu idioma falado, no seu dicionário mental. Interessante. Então,
Há muito trabalho assim. E finalmente, e novamente, é um pouco óbvio. Mas se você não dorme o suficiente, você se sente péssimo no dia seguinte, está estressado, seu córtex frontal está desgastado, você não consegue se concentrar em nada. Sua eficiência simplesmente cai, certo? Então realmente você está se prejudicando de tantas maneiras. E quando você está de mau humor, você vai lembrar mais de memórias dolorosas do que positivas. Sim, absolutamente. Então, se você dormir mal, acordará grogue, estressado e esquecendo coisas para trás. Não se sentirá bem e lembrará memórias negativas. Sim. O que te faz se sentir negativo? Não só isso, mas isso te deixa pessimista sobre o futuro porque é disso que a memória trata. É como dizer o que vem a seguir, certo? Nossa, Fui atacado por um urso na caverna. Da próxima vez que eu for à caverna, vai haver um urso lá. cuidado aqui. Exatamente. Eu queria te perguntar sobre memórias reprimidas daqui a pouco. Então espero lembrar disso porque muitos terapeutas falam sobre curar memórias e o passado para vivermos em paz no presente, em vez de recordá-lo constantemente. Quero te perguntar isso em um momento, mas estou curioso, já que falamos sobre as 3 coisas que meio que nos seguram. O que você diria que são 3 hábitos essenciais que você recomendaria para as pessoas implementarem todos os dias para ter memórias mais fortes e mentes mais saudáveis? Ok, essa é boa. Então, uma coisa que eu acho que as pessoas realmente devem ter em mente é que o seu cérebro faz parte do seu corpo. Então as pessoas dizem, devo tomar ginkgo? Isso vai me ajudar a lembrar ou qualquer outra coisa? Devo comprar isso? Tipo, devo fazer esses jogos de memória ou algo assim? E é como? Eu detesto ou quase detesto falar sobre isso, porque como pesquisador de memória, é tão não psicológico, mas é como se você tivesse doença cardiovascular, você tem diabetes, você... Vai impactar seu cérebro. Isso vai impactar muito o seu cérebro. Quero dizer, realmente, eu já vi. Seu cérebro não está separado do resto do seu corpo. Não, diabetes vai prejudicar o cérebro. Você não pode estar 45 quilos acima do peso e achar que vai ter um cérebro perfeito. Sim, quero dizer, realmente problemas de saúde são dramáticos. Quer dizer, eles impactam dramaticamente a função do cérebro. Certo? E não são apenas coisas como peso, ok? Quero dizer, você sabe, eu não quero falar especificamente sobre peso, mas tanto quanto os fatores associados a isso. Como hipertensão, colesterol alto, coisas assim. Mas também conheço pessoas com Covid longa e é simplesmente desastroso. Certo? Essas condições de névoa cerebral são muito reais. E qual é o problema de saúde número 1? Que faz com que o cérebro ou a memória fiquem mais fracos? Está ligado à obesidade? Está ligado ao colesterol alto? Está ligado a outra coisa que as pessoas possam ter que faz com que o cérebro seja menos eficaz? Vou escolher o primeiro que vem à mente porque acabou de vir à mente. Mas acho que também é verdadeiro pela minha experiência. É grande transtorno depressivo. Depressão? Depressão. Qual a principal causa da depressão? Será que a depressão começa com um sistema imunológico enfraquecido ou cerebral enfraquecido? Essa é uma pergunta realmente difícil. Acho que muitas doenças mentais agora são vistas como neurodesenvolvimentais, o que significa que é algo em que há algumas sensibilidades com as quais você pode nascer. Mas então há uma trajetória de desenvolvimento que afeta muito. E assim, o que acontece é que seu cérebro está sendo moldado ao longo dos anos da adolescência, que é quando muitos desses problemas, como a ansiedade e a depressão, realmente surgem. Então, há uma espécie de moldagem dos circuitos cerebrais nessa época. E para a depressão, os sistemas de apego são uma parte importante da história. E então, quando há uma interrupção nesses sistemas de apego, isso pode realmente afetar. O que é um sistema de apego? Bem, eu não estudo isso, então vou dizer coisas bobas. Mas basicamente, se você pensar nisso, nossos cérebros precisam ter algum tipo de mecanismo que nos permita cuidar pelo menos dos parentes. Você tem um filho, você quer proteger esse filho, certo? Você quer ter um parceiro, se afiliar a esse parceiro e se conectar com ele. E todo mundo é diferente. Algumas pessoas têm algumas coisas diferentes das outras, mas esses estilos de apego que as pessoas têm, tipo, algumas pessoas são muito seguras, e você sabe, essas pessoas que meio que dizem, sim, eu adoro estar perto dos meus pais. Relações muito saudáveis.
saudáveis. São ansiosos, né? Isso mesmo. Sim. Tenho certeza de que você já conversou com pessoas que são especialistas nesse tópico, certo? E esses fatores podem realmente, você sabe, se você tiver esses tipos de estilos de apego ansiosos, isso pode realmente predispor você à depressão, por exemplo. Há muitas coisas que, francamente, não sabemos sobre isso. Há a memória como parte disso, que basicamente pessoas com depressão têm mais vieses de memória negativa. E isso leva a um ciclo vicioso de recordar memórias negativas, o que reforça o humor deprimido e assim por diante. Então, há todos os tipos de coisas, e o sistema imunológico é afetado por isso. A inflamação que é desencadeada pelo humor e pelo estresse, por exemplo. O estresse faz parte disso também. Então, qual é a causa? Está tudo conectado. E da mesma forma, quando você faz intervenções como exercícios. Bem, isso pode reduzir a inflamação, pode melhorar o humor, pode melhorar o sono. E assim tudo está tão conectado. Mas eu mencionei o transtorno depressivo principalmente porque eu estava pensando em quando trabalhei na clínica. Eu testava pessoas. Testava pessoas que vinham dizendo que tinham algum tipo de problema com o pensamento ou qualquer outra coisa. A coisa mais comum, disparado, é as pessoas reclamando sobre memória. E com adultos mais velhos, descobri que metade das vezes que alguém reclamava de memória não era bem. Esses números não são exatamente precisos, mas cerca de metade das vezes, parecia que era um estágio inicial de Alzheimer. Ou talvez até menos que isso. Mas uma boa parte das vezes, apenas você está apenas ansioso, mas está tudo bem. E então havia um tempo em que era depressão. E a questão é que as pessoas com depressão no papel poderiam parecer até piores do que as pessoas nos estágios iniciais da doença de Alzheimer. Sério? Sim, porque eles tinham déficits de memória, mas também o córtex frontal estava completamente disfuncional. Eles não conseguiam se concentrar. Estavam fora de si e simplesmente não tinham iniciativa. Num loop negativo. Um ciclo negativo, sim. Sua atenção e flexibilidade mental estão prejudicadas. Você fica preso em coisas, sem conseguir mudar eficientemente. Eles pareciam pior que alguém com apenas um problema de memória. E esse era um dos sinais reveladores. Então, se alguém está experimentando depressão, pensamentos depressivos, pensamentos negativos recorrentes, ou está no estágio inicial do Alzheimer, há uma forma de reverter completamente a depressão ou o Alzheimer em estágio inicial? Se sim, como alguém pode fazer isso? Eu não conheço nada que reverta isso completamente. Quero dizer, se eu soubesse, eu seria muito rico para reverter completamente o estágio inicial do Alzheimer ou da depressão. O que eu vou te dizer é que, e vamos falar primeiro de Alzheimer. Então, Alzheimer. Quando as pessoas começam a ver déficits de memória, o problema é que você já teve danos cerebrais significativos. E uma vez que você perde neurônios, você realmente não pode recuperá-los, pelo menos com os tratamentos atuais. Então, a melhor coisa a fazer é atacar a causa raiz antes que chegue a esse ponto. Prevenir isso. Previna essas coisas. Falando sobre esses 3 hábitos, o primeiro é o exercício. Você estava falando sobre exercício como algo que pode melhorar a função cerebral, melhorar a positividade do humor e diminuir pensamentos depressivos. Certo. Isso que eu ouvi? Sim. Seria a primeira coisa. É, exatamente. Qual seria o segundo hábito para nos apoiar nisso? Isto meio que se opõe ao negativo, que é garantir que se tenha sono suficiente, fazer exercícios. Podemos falar sobre engajamento social e acho que não recebe atenção suficiente. Novamente, isso está relacionado à depressão também, porque realmente corta a disposição e a capacidade das pessoas de se engajarem socialmente. Mas em pessoas mais velhas, você vê esses efeitos realmente muito positivos do engajamento social. E acho que não é coincidência. Se você olhar para, não sei se você fala com, acho que é Dan Buettner, o cara das zonas azuis. Mas você olha essas zonas azuis e é como se as pessoas mais velhas estivessem realmente engajadas socialmente. Tem uma comunidade com a qual estão envolvidos. E isso realmente pode ter um efeito positivo na memória. Ter relacionamentos saudáveis. Isso seria um grande ponto também, eu diria. Falamos sobre dieta, que pode contribuir também. Ter uma dieta saudável, a dieta mediterrânea mostrou-se promissora em termos de preservação da saúde cerebral. Mas nenhuma dessas coisas por si só será a cura. Mas coletivamente.
Deixe-me colocar isso de maneira mais concreta. Houve um estudo feito na China em que eles seguiram cerca de 29 mil pessoas, e olhei para isso como cientista da memória. Estas são as medidas mais rudimentares de memória possíveis. É uma avaliação muito bruta. Então eles simplesmente disseram, vamos observar 6 hábitos de vida. 2 deles são simplesmente não beber e não fumar. Então há coisas como estar socialmente engajado, ser mentalmente ativo, ter o que chamaram de uma dieta saudável, e depois havia exercício físico. Então eles observaram esses 6 fatores de estilo de vida, e então disseram, aqui estão algumas pessoas que têm, tipo, de 4 a 6 desses fatores. Aqui estão pessoas que têm de 3 a 4 desses fatores. E aqui estão as pessoas com 0 a 4. E aqui estão 0 a 1. Então estes são os desfavoráveis e podemos observar os favoráveis e acompanhá-los ao longo de 10 anos. 10 anos depois, as pontuações de memória das pessoas que estavam na categoria favorável eram quase 2 vezes mais altas do que as da categoria desfavorável, embora fossem aproximadamente iguais no início. Se eu te dissesse, aqui está um remédio que você pode tomar todos os dias, ele vai ter alguns efeitos colaterais bem ruins, mas você vai estar no estado de preservar sua memória. Com o tempo, você pode ficar tentado a tomá-lo, certo? Mas e se eu dissesse, bem, aqui estão algumas coisas que você pode fazer, e elas vão melhorar sua qualidade de vida no presente e melhorar seu cérebro a longo prazo. É meio que, por que não podemos fazer isso? Quais são os 6 fatores mesmo? Sem álcool, sem fumar. Ter engajamento social. E eu não sei como eles mediram algumas dessas coisas. Ter uma certa quantidade de amigos, ou ter atividades em grupos de amigos. Sim, havia a manutenção da estimulação cognitiva. E novamente, eu não me lembro. Não sei como mediram isso. É como atividades ou hobbies, algo assim? Sim. Algumas pessoas dizem, pode ser jogando sudoku. Claro, pode ser. Se é isso que te anima. Como eles chamavam isso mesmo? Estimulação cognitiva. Algo assim. 5 e 6? Ter dieta saudável. Exercícios. Exercício. Acho que é isso. Eles estudaram 29 mil pessoas? 29 mil. E pessoas que tinham mais disso tinham melhor memória e, presumo, melhor função cerebral e saúde? Sim. Humores mais saudáveis e felizes também? Exatamente isso. E aqueles que tinham menos disso tinham atitudes e humores piores? Sim. A qualidade de vida não é tão boa. Sim, exatamente. E você sabe, só para deixar isso claro, há pesquisas realmente novas que surgiram, e eu preciso descobrir mais sobre. Eles estão começando a estudar os chamados superidosos. São pessoas que chegam aos 80 anos tão lúcidas quanto jovens. Lembram de tudo. Tem tudo sob controle. Podem dirigir perfeitamente, tudo isso certo? Sim. Estimativas variam entre 5 a 15% que pessoas mais velhas são assim, depende de quem mede e como medem. Agora, superidosos, isso é mais uma questão genética ou há pesquisas que provam o contrário? Acho que ninguém sabe ao certo, mas provavelmente são todas as opções acima. Como a maioria das coisas em psicologia e neurociência, são todas as opções acima. Imagino que definitivamente há fatores genéticos que desempenham um papel no envelhecimento cerebral saudável, mas também tem muito a ver com o contexto em que você está. E acho que uma das coisas que os pesquisadores tinham observado nesses superidosos, e eu preciso aprender mais sobre isso, é que muitos desses superidosos não eram necessariamente ótimos em todas essas 6 características, mas eram realmente conectados socialmente e engajados. Então, parece que o engajamento social é uma das chaves para a longevidade como um neurocientista, pesquisador de memória, mas também das zonas azuis. Pessoas que vivem mais tempo, têm muito engajamento social, eles não estão isolados e sentem que têm um propósito dentro da comunidade, em papéis familiares e status conforme envelhecem. Sua importância ainda está presente. E eu acho que esse é um fator importante a considerar em todas essas diferentes coisas. E como você disse bem, é sobre ter relacionamentos saudáveis, certo? Não estar em um relacionamento negativo e gritando todo dia. Permanecemos juntos, mas é como um relacionamento realmente pacífico e harmonioso. Sim, as coisas que fazem você se sentir conectado. Interessante. E você? Uma das coisas mais legais que eu aprendi com essa pesquisa sobre memória em casais, e casais que estão em relacionamentos de longa data,
O que eles descobriram foi que, na verdade, eles também podiam se lembrar melhor, porque compartilhavam a responsabilidade de lembrar. Memória compartilhada? Sim. Interessante. E o que acontecia é que, por exemplo, o marido, na pesquisa, eles têm transcrições disso. É muito bonito ver essas coisas, porque o marido diz, tipo, você lembra quando estávamos naquela produção de teatro? Qual era o nome mesmo? E eles respondem, era Cats. Isso mesmo. E eu achava que isso fosse ridículo, mas você adorava. E então a mulher diz, não, eu tive alguns momentos em que gostei. E juntos eles montam essa história. Interessante. E há até pesquisas que sugerem que as pessoas podem, na verdade, quando tem alguém em quem podem confiar, não está claro se realmente mostram um desempenho melhor de memória ao longo do tempo, ou se apenas parecem não apresentar demência mais tarde, porque tem essa pessoa em quem podem confiar. Isso é fascinante. Então, ao manter um relacionamento saudável e duradouro, a pesquisa mostra que você poderá, com sorte, ter suporte de memória compartilhada em vez de ter que lembrar de tudo sozinho. Sim. Há benefícios em compartilhar a lembrança com alguém de quem você gosta. Sim. Isso é lindo. Sim. Quero voltar ao que eu disse que estou curioso. Acho que isso pode ser uma das coisas mais importantes que falamos hoje, que é o tópico de memórias reprimidas e memórias traumáticas. Acho que muitas pessoas estão começando a se abrir mais na sociedade sobre seu passado. Elas estão começando a ter conversas abertas e diálogos com terapeutas, consultores, coaches ou padres pastores e se sentindo mais aceitas ao compartilhar suas vergonhas. Embora eu ouça dois lados diferentes sobre essa opinião, que expressar a dor do passado é algo bom, mas também reviver momentos dolorosos e traumáticos repetidamente cria uma energia negativa dentro de si mesmo, cria um humor negativo. É melhor reprimir nossos pensamentos e mantê-los bloqueados e longe de nossas memórias o máximo que pudermos, embora eu sinta que eles sempre acabam surgindo de alguma outra forma. É melhor fazer isso ou é melhor falar sobre nossas memórias traumáticas? E se for assim, como fazemos isso de uma maneira que nos fortaleça em vez de reviver um evento traumático repetidamente? Essa é uma pergunta realmente rica. E há muita coisa aqui, então deixe-me dividir um pouco. Antes de mais nada, você mencionou memórias reprimidas. E isso é um grande tema na minha área porque há muitas ideias por aí no sentido de que o cérebro tem um mecanismo de defesa automático, que quando você tem uma experiência tão traumática, a memória fica reprimida profundamente dentro dos recantos escuros da nossa mente inconsciente. Certo? E Freud propôs isso como parte de uma extensão de sua ideia geral de repressão, que é mais sobre impulsos do que memórias. Pelo que entendo, ele rejeitou isso mais tarde. Mas outras pessoas definitivamente adotaram essa ideia. E ela se tornou grande nos anos 80 por causa de um livro que foi lançado chamado Michelle Remembers, ou algo assim. E era um livro que falava sobre uma mulher que fez terapia e então recuperou todas essas memórias de abuso ritual e assim por diante. E ela acabou se casando com o terapeuta dela. Então, você sabe, algo está definitivamente errado com essa história. Sério? Interessante. Sim. Então, no final, eu acho que Satanás aparece. É uma história realmente louca. Nossa! E então isso virou uma febre inacreditável nos anos 80, essa terapia de memória reprimida. E o que acontece é que muitas pesquisas de memória foram feitas sobre este tópico. E descobriu-se que se você quiser implantar uma memória em alguém, por exemplo, Betty Loftus da UC Irvine fez um trabalho bonito sobre isso. Mas muitas outras pessoas desde então, onde basicamente se eu quiser fazer você gerar uma memória para algo que nunca aconteceu com você, o que eu faço é pegar um dos seus parentes e eles dizem, ei, você se lembra daquela vez que você roubou aquela cerveja da loja de bebidas anos atrás? Tipo, não lembro disso. Certo, não se lembra. Ela diz, eu estava lá e isso aconteceu. E você começa a duvidar de si. Você começa a duvidar de si mesmo. Pensa, será que poderia ter acontecido? Uau! De repente você começa a pensar, e então eu volto para você amanhã e pergunto, essa memória veio à sua mente? Você se lembra disso? O que acontece é que você tentou se lembrar e imaginou como poderia ter acontecido. No segundo dia, você está se lembrando da sua tentativa de se lembrar.
Interessante. Agora você cria uma história mais elaborada sobre isso, certo? Eu continuo perguntando: ei, me conte mais daquilo. O que você estava pensando na hora? Como achou que iria se safar? Você explora mais fundo e cria toda essa história sobre querer impressionar essa garota comprando cerveja, seja o que for. Certo? E então você começa a criar essa história gigantesca. E eles já fizeram isso no laboratório. E muitos tipos diferentes de coisas. Sério? Sim. Agora, isso não acontece com todos, mas em média, acontece quando você tem alguém em quem confia. E eu peço para você tentar imaginar essas coisas, recordá-las. Você realmente pensa que isso deve ter acontecido com você? Fazemos isso repetidamente. Pedimos para você cavar no passado, e talvez eu possa ir mais longe e dizer: bem, deixe-me hipnotizá-lo. Você me deixa dar alguns medicamentos para ajudá-lo a lembrar. Certo? Nossa! E então, se você olhar todos esses ingredientes, são exatamente os que usam para a terapia de memória reprimida. Há alguém em quem confia, convencido, muitas vezes com boas intenções. Estão convencidos de que, porque você está se machucando, tem baixa autoestima. Algo aconteceu. Algo aconteceu com você, e nós apenas precisamos descobrir o que foi. Geralmente foi algum tipo de trauma sexual. É importante lembrar o que aconteceu conosco para curar a autoagressão, ou crenças limitantes, ou conversas negativas que temos, ou os pensamentos deprimidos que temos. Precisamos encontrar algo para curar ou podemos simplesmente curar? Bem, eu só quero terminar porque realmente quero deixar claro algo, que é que as pessoas podem recuperar memórias. E a coisa louca é que, e a razão pela qual eu tive que encerrar esse tópico, é porque eu só quero deixar claro que nem todo mundo que diz ter uma memória de abuso está mentindo. Isso não é verdade. Na verdade, pessoas que foram abusadas frequentemente lembram-se muito bem. E esse é o problema. E isso nos leva à próxima pergunta. Revivendo. Eles continuam revivendo isso. Mas às vezes as pessoas podem ter uma memória recuperada. E isso acontece porque talvez tentaram suprimir isso. E há pesquisas que mostram que se eu tentar suprimir isso repetidamente, a memória pode se tornar confusa e mais difícil de acessar. Eliminar uma parte. Sim, exatamente. Você pode eliminar uma memória dolorosa? Não, acho que não. Bem, não sabemos. Mas ninguém mostrou completamente. Deixe-me dar um exemplo pessoal. Já falei sobre isso publicamente, então muitos já ouviram. Se é a primeira vez que estão aqui, ouvirão pela primeira vez. Fui abusado sexualmente aos 5 anos e por 25 anos nunca contei a ninguém. Mas era como um filme se repetindo na minha mente. Eu não diria todos os dias, mas era semanalmente por 25 anos. Talvez em algumas semanas não fosse tão frequente, talvez em outras semanas fosse mais frequente, e era algo que simplesmente isso surgia na minha mente. Eu me lembrava vividamente e eu apenas tentava me distrair da lembrança. Certo? Sim. Até que 11 anos atrás, comecei a falar sobre isso pela primeira vez. Sim, ótimo. E criei uma abertura muito dolorosa sobre isso. Provavelmente foi a coisa mais difícil que já fiz emocionalmente, porque parecia que eu ia morrer. Sim. Parecia a morte, parecia que minha vida tinha acabado se soubessem isso sobre mim. Sim. Eu comecei a desabafar sobre isso e estava apavorado, mas realmente senti muito alívio porque estava em um ambiente seguro, onde me sentia visto, aceito e não envergonhado. Sim. Pela experiência que passei. E então, você sabe, um processo de alguns anos me permitindo processar isso, sinto que estava realmente recuperando o meu poder em vez de permitir que esse momento de abuso fosse a minha história. Sim. Recuperando minha identidade, meu poder e criando significado a partir do evento doloroso. E como eu poderia usar isso a serviço? Como eu poderia me beneficiar com isso? Não que seja uma questão de benefício, mas como eu poderia ajudar os outros nesse processo. E isso me deu mais alívio e mais harmonia e paz nos últimos 11 anos, desde que comecei a contar isso, mas por 25 anos, não sei se tentei reprimir ou apenas bloquear a memória. A memória estava lá, mas eu tentava, se afaste de mim. Queria suprimir, afastar de mim. Eu não quero pensar nisso. Me deixe ganhar meu dinheiro ou correr atrás de mulheres, ou seja o que for. Era ficarei maior, mais forte, para que isso não aconteça mais. É uma história muito comovente e acho que captura muito do que falo no livro, porque realmente... Vamos voltar à ideia da memória traumática. O que você faz com ela? Então, a terapia orientada por insights é basicamente sobre isso.
Se eu abrir a caixa e remover a memória, vou ser aliviado desse fardo. E eu não acho que funcione bem assim. Não se pode remover memória? Não apenas isso, mas não reflete, quero dizer. Você mesmo trouxe isso à tona, que relembrar algo doloroso e se afundar nisso não ajuda. Na verdade, pode te retraumatizar. E se você observar o transtorno de estresse pós-traumático, o que acontece é que as pessoas relembram essas memórias traumáticas e têm a resposta fisiológica. Como se voltassem lá. Exatamente. E eles revivem o trauma em todos esses novos contextos. E então o que acontece é que essas memórias se tornam generalizadas e atualizadas para todos esses diferentes contextos. Então agora nenhum lugar é seguro, porque... Não importa onde vá, sempre estará lá. Exatamente. Naquela memória traumática. Exatamente. Você ainda está lá. Mesmo em um ambiente seguro em casa com alguém que te ama, você ainda está traumatizado de anos atrás. Sim, exatamente isso. Lembrando o evento. Sim, exatamente. Como se lembrar ou suprimir não funcionasse para você. Sim, exatamente. O que pode se fazer então? Bem, parte da história é... Qual o primeiro passo? Sim. Então, as principais coisas a saber são que nossa memória do que aconteceu é motivada por muitas crenças e, você sabe, motivada pela forma como construímos a história. É motivada pela nossa perspectiva. Sim. E também é diferente dos sentimentos que vêm quando lembramos. Biologicamente diferentes, significando que há diferentes áreas do cérebro envolvidas, mas elas interagem entre si e estão conectadas, certo? Então você tem a sensação de voltar no tempo, e isso faz você se sentir como uma criança novamente. E há vergonha ou há medo, mas depois podemos lidar com isso de uma maneira que amplifica esse sentimento, certo? E amplia. E amplifica isso ao entrar nessa mentalidade e nessa perspectiva. E nós reconstruímos a história de uma maneira específica. O que cria um senso mais profundo de sentimentos, emocionalmente e fisiologicamente no corpo, o que faz você se sentir inseguro. Isso faz você se sentir inseguro. E agora a memória é atualizada porque você a recordou neste novo lugar, e você pega essa parte do presente e a associa com essas memórias passadas, certo? Então, o que alguém pode fazer quando relembra a memória? E muitas pessoas não têm um ambiente seguro para isso. O ambiente seguro é crucial, mas poderia ser uma pessoa segura. A razão pela qual digo que as pessoas são tão poderosas não é necessariamente porque ter uma pessoa é especial. Quem sabe talvez a IA em algum momento seja útil para isso. Não sei. Mas posso dizer que ter uma pessoa é valioso. Se te contar minha história, adoraria saber se ressoa com a sua experiência, porque não quero contar besteiras para as pessoas. Mas quando estava do outro lado trabalhando com pessoas que tinham PTSD do Vietnã, eu conduzia um grupo de terapia. E esses caras vinham pela primeira vez e contavam suas histórias. E eles estavam tão aterrorizados e nervosos, e você podia ver isso nos olhos deles. Chorando e emocionados. Sim. Mas então, eles contam a sua história. E só o ato de contar a história de uma maneira que faça sentido para outra pessoa está mudando a sua perspectiva. Você não está mais falando consigo mesmo, estou falando com você. Então isso está transformando a história. Está transformando a própria memória. Parte da memória é a narrativa. Você acha que alguém pode curar as memórias traumáticas ou as emoções que surgem dessas memórias sem compartilhar com outra pessoa, apenas internalizando e escrevendo num diário? Ou você acha que uma parte de contar histórias para outra pessoa, aquele aspecto de interação social que nos ajuda a viver mais, sermos mais saudáveis e felizes, faz parte do processo de cura? Eu não vou dizer que você não pode fazer sem aquilo. E eu acho que escrever em um diário é um ótimo exemplo de algo que pode realmente ajudar bastante. Mas o que eu diria é que ter outra pessoa é muito poderoso, porque uma vez que eu compartilho essa memória, agora é uma memória para você também. Eu criei uma memória na sua cabeça de algo que você nunca viveu. Mas você está vendo isso da sua própria perspectiva, não da minha. E se você puder me dizer suas impressões com base na sua visão como um observador externo, eu posso ver a mesma experiência de uma perspectiva diferente e olhar para ela do seu ponto de vista, porque você comunicou isso para mim. E isso me permite separar a narrativa da informação real. E agora talvez eu possa voltar atrás e lembrar das coisas de uma maneira completamente diferente. Pesquisas básicas mostraram que se eu mudar sua perspectiva, você pode realmente lembrar de informações diferentes.
É por isso que se você é fã de um time de futebol e outra pessoa é fã do time adversário, suas memórias serão diferentes. Vocês dois assistem ao Super Bowl e saem com memórias diferentes. Tipo, você fala sobre todas as jogadas heróicas do seu time, e eles falam sobre todas as decisões ruins que eles receberam do árbitro. Mas se você puder mudar essa perspectiva, é muito difícil para as pessoas fazerem isso sozinhas. Mas realmente é natural para alguém que se importa e não tem essa experiência poder fazer isso por você. E através desse processo, agora você pode atualizar a memória. E não se trata disso. Quero dizer, isso é algo arriscado para eu te dizer. Mas eu diria que não quero que você perca a memória do que aconteceu com você. Mas quero que você possa mudar sua relação com isso porque a perspectiva é muito diferente. O que quero dizer com isso é que você é um verdadeiro sobrevivente. Você é resiliente. Isso faz parte da sua história. Você também aprendeu muito sobre como as pessoas funcionam de uma maneira que outras pessoas não conhecem. E isso te colocou nesse caminho que está fazendo muito bem para muitas pessoas. Está te dando essa missão, sabe? Então, isso não te define nas formas que podem estar associadas à vergonha e culpa. Ele te define de uma maneira que enfatiza essas partes de você que você quer muito manter. Certo? Sim. E então, é exatamente como eu estava dizendo sobre... Você sabe, não quero parecer trivial aqui. Mas é como... Isso remete ao que eu estava dizendo sobre os celulares e assistir ao show. Certo? Há o show e há seus sentimentos sobre o show e a sua reexperiência dele. Certo. E funciona da outra maneira também. Que há meio que o que aconteceu. Mas a vergonha, a culpa, o medo, são coisas que você experimentou, mas não necessariamente ligados ao que aconteceu. Certo? Não tem que ser assim. Você pode ver essas coisas de uma perspectiva diferente. E, de novo, não quero trivializar isso, mas é como se tivesse um ótimo relacionamento e descobre que seu parceiro está te traindo. Você pode olhar para todas essas coisas de uma perspectiva. Perspectiva diferente. Perspectiva diferente. E pode fazer isso de uma maneira positiva também. Com certeza. Quero dizer, há tanto que você está compartilhando aqui que eu adoro. Mas parece que a história ou a memória e a história que você conta para si mesmo sobre a memória se relaciona com suas crenças, mais seus sentimentos, mais a perspectiva que você tem, se eu entendi corretamente, e a perspectiva que você tem é o significado que você se dá sobre essa história e as crenças sobre ela. Então, quando você está trabalhando com veteranos da Guerra do Vietnã que chegam e compartilham pela primeira vez sua experiência traumática sobre perder um irmão ou testemunhar algo horrível acontecendo ao lado deles, ou qualquer outra coisa que possa ter acontecido, e eles compartilham esse sentimento reprimido ou memória estressante que eles têm suprimido, o que quer que seja, e eles compartilham isso pela primeira vez, ou talvez uma das primeiras vezes, e revivem a experiência traumática, e têm uma reação e resposta fisiológica como se estivessem vivendo isso novamente de 5, 10, 20, 50 anos atrás. Seja o que for, qual é o próximo passo no processo? Depois que alguém compartilha com outro a história da memória sobre como pode começar a integrar cura, integridade, perspectiva, significado e transformar isso em uma missão baseada em serviço, ao invés de focada na depressão, quais são os próximos passos? Quer dizer, é tão difícil. Mas isso não acontece da noite para o dia. Não é uma sessão, pronto, estou curado, e posso criar significado dessa coisa horrível ou desse evento traumático ocorrido na minha vida. É realmente difícil fazer isso da noite para o dia. Obviamente não funciona assim. Mas o que você diria? Eu realmente olho para a história que você me contou e posso ver muitos aspectos. E um deles é que você se envolveu com diferentes pessoas em diferentes contextos. Então, eu me sinto meio bobo fazendo essa comparação. Mas se você olhar estudos de animais, digamos, quando recebem um choque elétrico e aprendem que algum som está associado ao choque, bem, se você colocá-los em uma caixa e tocar o som repetidamente, a resposta de medo diminui com o tempo. Então, o cérebro deles diz, você está seguro, mas acontece que se você os colocar em uma caixa diferente, eles vão ficar com medo de novo. Estão aprendendo que esse contexto é seguro, certo? Estou com este terapeuta, estou neste grupo e é um espaço seguro. Precisa sair e fazer múltiplos espaços. Exatamente, variar. Do contrário, há apenas um lugar seguro para você voltar. É exatamente como você falou. Quando você experiencia o trauma em muitos lugares,
Agora ele se generaliza. Mas a segurança também pode se generalizar. E pode se tornar algo que você pode pensar de uma maneira associada a uma perspectiva externa. Isso é fascinante. Estou tão feliz que você esteja dizendo isso, porque, com base na sua perspectiva e pesquisa como neurocientista, você sabe, eu sinto que fiz essas coisas intuitivamente, porque primeiro as fiz em um ambiente de grupo, onde me senti seguro, e fui intencionalmente para lá tentar transformar e encontrar algumas oportunidades de cura ou deixar ir certas coisas que me prendiam. Certo. Então eu fiz isso em grupo. Mas depois eu disse, tá bom, eu me sinto seguro aqui porque outras pessoas também se vulnerabilizavam e abriam sobre coisas da vida delas. Sim. Mas eu nunca poderia contar isso para meus amigos ou família. E então eu estava pensando, esse evento traumático ou memória ainda tem poder sobre mim. Então, se eu não sou capaz de compartilhar com outra pessoa, isso está controlando e consumindo minha energia. Sim. Portanto, bloqueando minha abundância, paz, harmonia, minha capacidade de me amar por completo. Então eu disse, ok, deixa eu contar para meus familiares um por um. Foi aterrorizante para mim porque eu pensava, e se eles não me amarem? E se não me aceitarem e se rejeitarem? Pensei em todos os cenários futuros de eventos que poderiam ocorrer. Sim. Mas ao fazer esse processo um por um, me deu mais segurança ao lidar com cada um deles, de certa forma, ao compartilhar a história. Sim. Senti-me mais seguro com eles. Então disse, são minha família, tem que me amar, mas meus amigos vão me abandonar. Sim. Eu fiquei tipo, mas esse evento ainda tem poder sobre mim. Ainda está me controlando. Então comecei a contar para meus amigos um por um. Foi aterrorizante, porque eu não queria ficar sozinho e perder meus amigos. Todas essas coisas. E um por um eu me senti visto e aceito e, sabe, eles não vão me abandonar por causa dessa coisa traumática que eu passei quando tinha 5 anos. E quanto mais eu fazia isso, e eventualmente senti a necessidade de fazer isso publicamente. Então falei sobre isso no meu programa muitas vezes. Não acho que todo mundo precisa compartilhar algo traumático publicamente ou algo assim, mas eu senti que não queria que isso tivesse poder sobre mim. Quero ter uma identidade onde me sinto seguro, independentemente de qualquer um me aceitar ou não, mas me sinto seguro. Eu sou o ambiente seguro, não precisando de 1 ou 2 lugares para ir para me sentir seguro. Eu sou a segurança dentro de mim. E aquele processo de fazer isso continuamente, não me retraumatizando ao recordar o evento, mas compartilhando de um lugar empoderado de aqui está como estou me transformando, e aqui está o significado que estou dando ao evento. Isso me deu propósito e paz. E, novamente, volto à questão de as pessoas devem continuar falando sobre o evento traumático porque isso as retraumatizará? Ou existe uma maneira de falar sobre isso que não traumatiza, mas as apoia? Sim, eu acho que é realmente importante obter uma perspectiva diferente e não reforçar seu ponto de vista. A perspectiva é fundamental porque é como se você... Quero dizer, tudo o que você está falando no seu exemplo é tão característico de como nossas memórias moldam nossas previsões do futuro. Então você tem essa memória traumática e sua previsão é: se as pessoas soubessem a verdade sobre mim, elas não gostariam de mim. Elas simplesmente me rejeitariam. Certo? Esse era o medo. Certo. A história que eu contava para mim mesmo. A parte crítica é contrariar essa previsão para você mudar a maneira como pensa sobre elas. Mas é aterrorizante. É sim. Foi para mim, eu diria. Quero dizer, trabalhei com muitos pacientes durante meu treinamento, então eu entendo. Não é só você, é com muita gente. Mas parece que esse é um passo necessário do processo. O que você diz é para enfrentar o medo constante de ser abandonado no futuro? Sim. Basicamente obter evidências contrárias a essas previsões e essas crenças que você possui. E se você só fizer isso com uma pessoa, seja um terapeuta, pastor, padre, psicólogo ou qualquer um, e não com pelo menos as pessoas mais próximas de você, o que acontece com o cérebro, ou nossas memórias, ou nossos sentimentos em relação a esse evento passado? Bem, é provável que o que aconteça, uma possibilidade, e claro, nunca fazer engenharia reversa nessas coisas, como sempre funciona nos níveis médios ou nesses animais que você tem em um laboratório.
Mas basicamente, a resposta geral seria que você aprenderia que neste contexto estou seguro. Na caixa. Sim. Exatamente. Me sinto como o rato que está na caixa segura. Mas quando vou para essa outra caixa, quem sabe o que há lá fora, né? É como eu disse no contexto da confissão sagrada, e a igreja é o espaço sagrado seguro. Mas quando saio para o mundo real, qualquer coisa pode acontecer comigo, sabe? Então não é só fazer isso na confissão e sentir, ok, estou seguro, nesta caixa com o padre dizendo, eu te perdoo dos seus pecados ou algo assim. Sim. Mas quando você sai para o mundo real, fora da igreja, você se sente seguro? Sim, exatamente. Se você pensar do ponto de vista evolutivo, certo? Estou tentando manter você vivo. Sim. Se você se lembra daquela vez em que foi atacado pelo urso em vários momentos aleatórios onde não há possibilidade de haver um urso de verdade, talvez esteja tudo bem. É melhor isso do que esquecer que você viu o urso, certo? Claro. Certo. Mas não estamos falando sobre segurança física, mas emocional e psicológica. E, como seres sociais, animais sociais, muitos desses sistemas básicos são recrutados para nossas interações sociais diárias e se tornam parte das nossas interações sociais. E todos sabemos que muitas vezes, você sabe, sentir raiva pode ser desencadeado por algo que você viu online, o que a evolução não moldou. É tão interessante como, às vezes, nossos medos emocionais ou psicológicos podem parecer medos físicos, como se tivéssemos realmente que nos defender. Isso pode causar um grito ou fazer algo impulsivo, eu acho, quando na verdade você está fisicamente seguro, mas se sente psicologicamente ou emocionalmente inseguro. Sim, sim, exatamente. E pode nem mesmo ser real, pode ser apenas baseado em um gatilho de uma memória. Sim, exatamente. E quero dizer, só para manter em mente a coisa física, acho que na neurociência, tendemos a focar nos químicos, certo? Mas é como se você simplesmente sacasse uma faca para mim agora, minha resposta de luta ou fuga se ativará, certo? Mas se eu simplesmente decidisse, tipo, pular de bungee jumping depois disso, minha resposta de luta ou fuga também se ativará. São duas emoções muito diferentes, mas uma fisiologia muito semelhante, certo? Então, a maneira como enquadramos essas experiências pode moldar nossas emoções. E não se trata apenas dos produtos químicos que estão sendo liberados. Quero dizer, tudo está conectado, não me entenda mal. Os produtos químicos são parte de como nos sentimos e pensamos, e eles moldam nossa resposta emocional. Quando essas coisas acontecem, meu cérebro se mobiliza para ativar memórias que são consistentes com ameaças. Mas essa resposta física real não significa necessariamente que estou sob alguma ameaça. Assim como se alguém me atacasse em um tweet que eu fiz ou algo do tipo, não estou fisicamente em perigo. E de fato essa pessoa quase não tem como me causar consequências, sabe? Quero dizer, em muitos casos quase não há consequências dessas coisas. E mesmo assim ainda sentimos essa ameaça. E isso é baseado completamente na nossa construção mental da situação, na narrativa que nós mesmos montamos. Isso é realmente fascinante. Agora, novamente, o que estou ouvindo você dizer é que quanto mais podemos focar em criar uma atitude positiva e um estado energético no presente, parece que melhor será nossa vida, porque estaremos recordando mais memórias positivas ou empoderadoras do passado, e prevendo abundância potencial e possibilidades positivas no futuro. Mas se ruminamos, se pensamos negativamente sobre os outros, ou pensamos energeticamente de forma inferior sobre nós mesmos, ou nos identificamos abaixo do que somos realmente capazes, ou estamos fofocando ou estressados, ou ingratos em vez de gratos, parece que esse estado energético vai recordar mais memórias negativas ou dolorosas do passado e prever mais resultados negativos no futuro a partir desse estado de atitude energética. Estou certo aqui? Sim. Sim. Gosto de dizer que a memória pode te dar mais opções na vida ou pode te dar menos opções. Interessante. E assim, o ponto-chave é se pudermos sair da nossa própria cabeça. Às vezes as pessoas são, como mencionamos, incrivelmente narcisistas e incapazes de ver suas fraquezas.
e são confiantes demais em sua habilidade de fazer certas coisas. E lembrar dessas vezes em que você estava confiante demais e as coisas não necessariamente saíram como você pensou, pode ser muito útil para permitir que você aprenda com esses erros. Mas da mesma forma, se você mergulhar nos erros, então é como, ok, talvez isso não tenha funcionado em retrospectiva, mas naquela época, eu não poderia ter sabido disso. Ou talvez haja algo que eu poderia ter feito, e posso aprender com isso e levar de uma maneira positiva. Mas basicamente você quer ser capaz de explorar essas memórias de uma forma que lhe dê mais opções e não menos. Você mencionou a ideia de viagem no tempo mental no passado, voltando a essas memórias. Você já explorou ou pesquisou a habilidade de viajar mentalmente no tempo para o futuro, para prever, para nos colocar em um estado de ser, em um ambiente de abundância, e então ser capaz de trazer esse futuro mais próximo para o presente agora? Sim, e fizemos um pouco disso, e algumas pessoas. Fizemos mais nesse tipo de previsão de uma forma mais concreta. Mas há outras pessoas que foram ainda mais longe e disseram: imagine que você vai encontrar o presidente Barack Obama. Ou imagine que você vai, completar um triatlo, ou seja o que for, certo? Você pode imaginar. E se você olhar para a atividade cerebral, descobre-se que essa atividade cerebral é muito semelhante ao que acontece quando as pessoas estão se lembrando de algo que aconteceu. Que aconteceu? Sim. Se você me perguntasse há um ano, imagine que você vai ter uma conversa com Gwyneth Paltrow, certo? E você escaneasse meu cérebro enquanto eu imaginava isso. Agora, um dia depois de eu ter tido essa coisa louca que eu nunca pensei que aconteceria comigo. E se você me pedir para lembrar disso, os padrões de ativação no meu cérebro seriam muito difíceis de distinguir da minha memória do que aconteceu versus minha imaginação do que aconteceu. Porque para o nosso cérebro, tudo o que você está fazendo é reativando esses conceitos. Essencialmente, você está reativando esses perceptos e esses conceitos. Existem algumas diferenças entre memória e imaginação, mas muito disso é o mesmo. Porque muita pesquisa sobre memória, esta é uma ideia muito antiga na verdade, e remonta a um psicólogo chamado Bartlett, nos anos 30. Ele propôs que não reproduzimos o passado. Imaginamos como o passado poderia ter sido. Então é como se você fosse um arqueólogo. Você pega alguns fragmentos de cerâmica e então você diz: isso é como era essa sociedade. Vi toda essa civilização antiga. Exatamente. Isso é o que fazemos com a memória. Usamos esses pedaços que são bons indicadores do passado, mas depois usamos isso como combustível para a imaginação. Da mesma forma, se eu estou imaginando o futuro, pegarei minhas memórias do passado, usarei esses pedaços de diferentes coisas que aconteceram e imaginarei algo. Então, alguns pesquisadores descobriram que pessoas com distúrbios de memória na verdade têm uma habilidade empobrecida de imaginar o futuro. Uau, é fascinante. Eles vão simplesmente falar imagine que você está em uma praia, e eles vão dizer, tem areia e água. Só isso. Bem, este é um conceito fascinante, porque no nosso mundo, tudo o que é fisicamente construído baseia-se na imaginação de uma pessoa. Sim. Para criar isso, este livro, esta caneta, estas câmeras, esta sala, este edifício, todas essas roupas, tudo isso é a imaginação de alguém que foi transformada no mundo físico, no mundo tridimensional. Mas não veio das 3 dimensões. Veio da imaginação mental, o que é fascinante porque podemos imaginar algo, criar uma memória do futuro e depois realizá-la. É fascinante para mim que isso é o que os seres humanos podem fazer. Sim. Então, como imaginamos um futuro para criar mais abundância, alegria, realização e felicidade em nossas vidas e transformar qualquer coisa que desejamos no mundo material? Bem, uma coisa que eu realmente tenho me empenhado em fazer, e eu simplesmente não faço o suficiente, mas tento muito, é a prática da gratidão. E sei que parece algo meio que... Eu não sou um guru do bem-estar nem nada do tipo, mas tentei fazer isso no início, e eu simplesmente nunca... Eu diria às pessoas, eu não sou bom em gratidão. Eu sou péssimo em gratidão. E então um dia eu decidi ser bem concreto e minimalista e disse: vou apenas lembrar de 3 coisas que me aconteceram que são eventos específicos, memórias episódicas. Podem ser tão triviais quanto eu quiser, mas são coisas que me deram alguma felicidade. Recebi um e-mail de um amigo. Vi uma história de alguém no Facebook que era meu amigo, e algo bom aconteceu com eles, ou algo assim.
qualquer coisa, certo? Tipo, encontrei uma camisa em promoção, meu café estava melhor do que o usual, seja o que for. E descobri que quando comecei a fazer isso inicialmente seria difícil. Eu estava cansado, de mau humor, tinha tido um dia ruim no trabalho, seja o que for, e seria realmente difícil. E eu tinha que entrar nessa mentalidade. Mas uma vez que eu puxava algo pequeno, isso facilitava puxar outra coisa. E de repente eu percebi, nossa, eu realmente tive uma ótima semana. E eu simplesmente não tinha ideia disso. Então, uma vez que você começa a relembrar todas essas memórias, agora você tem combustível para imaginar coisas que poderiam ter acontecido. Porque a memória é o combustível que turbina a imaginação. Repita isso. É como o combustível que turbina nossa imaginação. Nos permite considerar todas as sortes de possibilidades únicas, certo? É como você e eu podemos ter um conhecimento cultural muito semelhante que todos nós absorvemos. Assim como o ChatGPT, certo? Mas ao mesmo tempo você mora ao lado de alguém aleatório no dormitório na faculdade. E eu morava ao lado de pessoas completamente diferentes. Sabe, eu simplesmente entrei, ouvi uma música um dia que me deixou curioso sobre algo e assim por diante. Todos nós temos essas experiências únicas em nossas vidas, certo? E é isso que me permite imaginar muitas coisas de maneiras diferentes das suas. Mas tudo se resume basicamente a ter, primeiramente, uma gama diversificada de experiências. Se expor a coisas que às vezes estão fora da sua zona de conforto, certo? Como? Aqui está essa música. E me parece meio estranha, mas tem algo nela que me deixa curioso, certo? E você fica curioso sobre outra coisa. Quando você percebe, tem todas essas memórias diversificadas e episódicas que você pode recorrer quando está tentando imaginar algo novo, sabe? Então, parte dessa imaginação desse futuro abundante é ser capaz de ver coisas que não são óbvias, certo? E uma das coisas que encontro na pesquisa é que há essas grandes questões e abordagens científicas e experimentos bem diante de nós, mas normalmente não conseguimos vê-los. E às vezes tenho que ir a alguma palestra que está completamente fora da minha área de pesquisa, e então, de repente aparece, certo? E portanto, às vezes você precisa permitir-se fazer essas conexões aleatórias para visualizar ou basicamente ver possibilidades que não aparecem, porque você está preso nessa mentalidade mais fechada. Sim. Quero dizer, parece que liberar nossas mentes com memórias positivas do passado nos dá uma melhor oportunidade de ter uma imaginação lúdica no futuro. Certo? Uma imaginação mais aberta e explorar a imaginação de novas possibilidades em vez de limitar nossa imaginação. Como alguém pode diariamente se preparar para abrir suas mentes à imaginação? É dando tempo para brincar e realizar atividades e engajamento social. É não apenas pensar em trabalho, mas também dar-se um tempo para simplesmente permitir a aleatoriedade e novas inspirações? Como podemos desbloquear nossas mentes para a imaginação e atrair mais do que queremos em nossas vidas, em vez de coisas que não queremos? Definitivamente tempo de inatividade é bom. Tenho uma amiga, Sarah Mednick, que escreveu um livro inteiro chamado The Power of the Downstate. E é incrível. Dar a si mesmo um tempo de inatividade pode ser enormemente útil. E na verdade já mostramos, e outras pessoas também mostraram, que quando estamos descansando, você apenas pede para as pessoas deitarem e não fazerem nada. Você pode realmente ver evidências. Não é super forte. Você também pode ver isso em estudos com ratos, onde as memórias meio que brotam e você pode ter uma noção do que acontece durante o sono, mesmo enquanto as pessoas estão apenas descansando. E esse descanso pode às vezes permitir que as memórias sejam reativadas e fortalecidas ou recombinadas de maneiras interessantes. E então, há algo sobre se abrir e desligar essa mente focada em objetivos para permitir que essas memórias simplesmente brotem e se recombinem de maneiras interessantes. Quero dizer, de certa forma, essa é a essência do devaneio, certo? Sonhos são basicamente, muito provavelmente, eu acho, memórias que estão sendo recombinadas de maneiras que não fazem sentido, certo? E você não está tentando forçá-las em nenhuma história particular. Elas apenas meio que colidem umas com as outras. E você está apenas tentando entender isso. Sim. E acho que isso é uma parte central. Não só isso, mas também realmente diversificar seus dados de treinamento, certo? Por exemplo,
O ChatGPT, na minha opinião, nunca vai produzir arte interessante por conta própria, porque está apenas obtendo esse conteúdo homogeneizado que obteve da internet, certo? Você e eu temos essas oportunidades de simplesmente ser curiosos sobre coisas que são simplesmente bizarras, na verdade, fruto da curiosidade em geral. Uma das coisas legais que um dos meus pós-doutorandos, Matthias Gerber, fez em nosso laboratório foi um estudo onde ele estava realmente interessado no papel da curiosidade e da memória. E o que descobrimos foi que quando as pessoas recebem uma pergunta pela qual estão curiosas pela resposta, a pergunta em si é suficiente para desencadear um pico de atividade nas áreas do cérebro que processam dopamina. E a dopamina é considerada essa substância química de recompensa, mas na verdade está mais relacionada a perseguir recompensas e nos motivar a obter recompensas e aprender sobre recompensas. É aquele sentimento de energia que você pode ter quando quer pegar uma fatia de pizza ou algo assim, e você pensa, mal posso esperar para conseguir isso, certo? É algo assim. Essa energia. Nós podíamos ver um pequeno sinal neural relacionado a isso nessas áreas do cérebro que estão envolvidas no processamento de recompensas e motivação, e envolvidas no processamento de dopamina. Quando as pessoas recebiam a pergunta, não apenas obtendo a resposta, não apenas obtendo a solução fácil para a pergunta, mas realmente a própria pergunta. Quando estavam curiosas e nessa mentalidade curiosa, havia uma pequena janela onde as pessoas podiam ser expostas apenas a um rosto que não lhes interessava, sem nada a ver com a pergunta, e elas tinham uma melhor memória desses rostos. Então, a curiosidade pode abrir essa pequena janela de plasticidade. E outros pesquisadores com ratos e humanos mostraram que a novidade também pode fazer isso. Tipo, se você está exposto a algo muito novo, como se colocarmos um rato em uma nova caixa e deixá-lo explorar a caixa aleatoriamente, isso pode realmente causar uma liberação de dopamina, que pode realmente causar plasticidade e salvar memórias para coisas que aconteceram antes de serem colocados lá. Nossa, interessante. E então há toda uma literatura sobre a maneira como esses produtos químicos no cérebro podem aumentar a plasticidade. E a curiosidade é uma grande parte disso. Mas com as pessoas, e eu acho que isso é um verdadeiro ponto de decisão que as pessoas têm, é que você pode ter algo inesperado, novo ou desconhecido e se sentir ameaçado por isso. Quer dizer, quantas vezes as pessoas veem uma ideia e a rechaçam imediatamente? Ou não condiz com suas crenças. Isso causa um pequeno desconforto. Isso causa uma separação, e não uma conexão. Sim. E na ciência, as pessoas falam sobre inovação o tempo todo. E posso te dizer que uma ideia inovadora é quando metade das pessoas diz, já sabíamos disso, e a outra metade diz, isso está obviamente errado. Basicamente elas têm aquele desconforto e dizem, vamos resolver isso. Já sabíamos sobre isso ou... Interessante. Sim, descartamos isso há muito tempo. Sim, exatamente. É como se você puder mudar de ansiedade para curiosidade. Isso abre várias oportunidades para novos aprendizados, para você. Isso é tão interessante. Minha noiva é muito boa nisso, porque diz que quando alguém diz algo com o qual eu talvez não concorde, ou não se associe a mim, ou não faça parte do meu sistema de crenças, em vez de julgá-los e fazê-los errados, ela realmente tenta adotar uma perspectiva curiosa primeiro. Sim. Estou fascinado que você pensa completamente diferente de mim, ao invés de pensar, não, você está errado e é ruim. Sim. É algo que eu realmente aprecio, amo e respeito nela, porque eu não acho que sempre fiz isso até os últimos anos. Eu tenho sido tipo, ok, deixe-me ser mais curioso sobre essa pessoa e por que ela acha que a Terra é plana ou qualquer outra coisa que ela possa pensar. E eu acho que quando você vem de um lugar de curiosidade, você também é menos julgador. E uma energia de julgamento é meio que uma energia de estado inferior. Além disso, é menos imaginativa. E isso apenas diminui sua capacidade de pensar mais abertamente. Então, isso é fascinante. Estou curioso. Como um doutor em memória e neurocientista, você acha que podemos aprender mais com nossos erros ou falhas, ou vergonhas, versus nossos sucessos e vitórias na vida? De qual aprendemos melhor ou temos mais, você sabe, oportunidade de imaginação e crescimento? Bem, podemos definitivamente aprender mais com nossos erros. E isso vai no nível mais básico. E eu digo aprender mais em vez de dominar. Existe uma distinção interessante aí, mas é como, em nossa pesquisa, e, quero dizer,
Há várias maneiras diferentes de olhar para isso. Mas basicamente, se você olhar para como o aprendizado acontece no cérebro, se você apenas fosse registrar tudo passivamente, o que acontece é que você meio que fica sem espaço rapidamente, pelo menos em modelos computacionais do cérebro. E então, uma maneira de contornar isso é que você ajusta o cérebro para dizer: ei, olha, em vez de tentar pegar tudo, vamos fortalecer as conexões entre os neurônios que foram úteis para me dar a resposta certa e enfraquecer as que promoveram a resposta errada. Mas você só consegue isso quando se permite realmente gerar a resposta errada. E então estou meio que simplificando isso dramaticamente, mas temos um modelo computacional inteiro de como isso realmente acontece no cérebro. Então, o exemplo mais simples é algo chamado efeito de teste, certo? Então digamos que eu dissesse: ok, nomeie uma função da amígdala. Certo? Vamos supor que você não saiba nada sobre neurociência. Você poderia dizer: bem, eu não sei. Leitura. E eu diria: não, isso não está correto. Na verdade, uma função que você pode considerar é que ela tem sido implicada em vários estudos de condicionamento do medo. Não sei, só joguei algo aqui. Ao dizer algo errado e fui corrigido, então é provável que eu pense: não quero errar novamente, então vou lembrar disto. Bem, parece que você realmente lembra a resposta certa melhor quando eu te dei a oportunidade de errar, mesmo antes de você saber qual era a resposta. Porque não quero errar então, vou me concentrar na resposta certa? Ou há provavelmente um pouco do que chamaríamos de metacognitivo. É uma mudança na sua maneira de olhar para o aprendizado, que te humilha. Então você fica um pouco mais focado, porque as pessoas tendem a ser dramaticamente confiantes demais em sua memória. Mas há outra coisa importante, que é quando você gera a resposta errada e depois é confrontado com a diferença entre a realidade da resposta certa e a resposta errada. Os conjuntos de células, por assim dizer, os conjuntos de neurônios que ativam a resposta errada, serão menos propensos a serem ativados na próxima vez. Porque as memórias competem entre si neste grande ecossistema. Se você tiver esse conjunto de neurônios que vai ativar a resposta errada e puder eliminá-los, é mais provável que ative a resposta certa. E é por isso que as pessoas aprendem muito mais sob as condições em que estão lutando. Tipo, se você se testar em vez de revisar o material várias vezes. Revisar sem fazer um teste não permite que você se lembre tão bem. Isso não permite que você se lembre tão bem porque você já recordou. Porque quando você recorda a informação, sua memória nunca será tão perfeita quanto a resposta real. Você sempre vai ter um pouco de confusão na memória. Mesmo que eu recorde a resposta certa, pode demorar um pouco para reviver. Eu talvez sofra para lembrar. E então, quando eu acerto a resposta, pode haver essa comparação entre minha previsão, por assim dizer, e a realidade. E o que posso fazer é aprender com essa diferença, para que na próxima vez, eu tenha mais chances de acertar a resposta. É como se você estivesse tentando aprender um novo bairro e estivesse realmente dirigindo. Você se sairá melhor do que se estivesse no banco do passageiro. Vai pegar o caminho errado algumas vezes até aprender o certo. Exatamente. Então, para alguém que é um especialista em memória e um neurocientista, como eu, que tem tentado aprender espanhol há 25 anos, quais práticas eficazes eu poderia começar a implementar mais regularmente, que me permitiriam reter melhor o meu espanhol? Existem muitas pessoas que usam palavras estrangeiras nesses estudos. Uma coisa que você quer fazer é, antes de ver, tente adivinhar o que a palavra pode significar. Depois, obtenha o significado real em inglês e diga: ok, essa é a resposta real. Em seguida, teste-se sobre isso, mas também revisite essas coisas depois de algum tempo. Então espace sua técnica de aprendizado, suas experiências de aprendizado. Essa é outra técnica poderosa. Não se esgote com isso. Não se exausta constantemente com isso. Não se sobrecarregue também. Realmente tente espaçar isso um pouco mais. E outra coisa é tentar usar isso no contexto correto. Tente dar a si mesmo oportunidades para falar com as pessoas e dar a si mesmo a oportunidade de errar e falhar. Interessante. Sim, e de novo, faça em contextos diferentes. Então, uma coisa é sentar-se no seu... Não fazer num ambiente seguro. Não em um ambiente seguro, porque o que acontece é que na sua casa, na frente do seu laptop, você é ótimo em espanhol. Não há consequências.
Exatamente. Aí você desce do avião em Madrid e pensa que tudo o que aprendeu foi baseado em um contexto único, então pode generalizar. E sabe sim, vou testar isso porque tenho praticado cada vez mais. Porque não quero passar vergonha. Sim. Então, eu não vou tentar. Minha noiva fala espanhol perfeitamente, ela é do México. Eu sempre digo, ok, faça o pedido. Você fala por mim e tudo mais. Mas agora estou tentando mais e mais em situações não familiares. Não apenas com ela, com a família dela, mas em ambientes sociais onde me sinto fora da minha zona de conforto. E estou tentando pelo menos praticar um pouco. Pequenas frases aqui e ali e gosto de falhar consistentemente. Quanto mais eu falho consistentemente, menos medo tenho de falhar. Sim. Porque não dói tanto quando faço com mais frequência. Se acontecer uma vez e alguém disser, não, essa não é a palavra. Sim. Como fui idiota em esquecer isso, e não estou preparado para isso. Não vou tentar de novo. Sim. Você não se sente emocionalmente seguro? E também aprende mais com isso. Na verdade, há mais aprendizado. Um aprendizado melhor está acontecendo. Isso é fascinante. Imagine que você é ator, está prestes a entrar no set e decide apenas ler o roteiro, mas não ensaia. Certo? Ou está fazendo uma peça de teatro, ok? Se você não ensaiasse e só pensasse, ok, estou lendo as falas, isso é ótimo. E estou vendo minhas marcações, vou apenas fazer isso. É loucura. Por que você faria isso? Sim. E é como se não usássemos. Acho que nosso sistema educacional, a educação é difícil. Mas sinto que poderíamos fazer algo diferente, que é mudar a atitude das pessoas em relação ao aprendizado, que o aprendizado deveria ser fácil, que deveríamos ser capazes de memorizar sem esforço. Não é loucura que pedimos às crianças para memorizar tanto e não ensinamos a elas como aprender? Tão difícil. Quero dizer, é loucura que não tenhamos um curso básico de memória nos primeiros 3 anos. Esperamos que lembrem tudo. Sim, exatamente. E então, é como se usássemos testes como uma forma de dizer quão bom você é, em vez de usar testes para que as pessoas aprendam em primeiro lugar. Então, se estou tirando notas máximas em todos os testes, não estou realmente aprendendo tanto quanto se eu estivesse realmente me esforçando mais e errando mais, e então aprendesse com esse teste. Pode ser que eu tenha dominado o que estou sendo testado e por isso estou tirando nota máxima. Mas eu não estou aprendendo mais nada com isso. Realmente não faz sentido eu ter mais essa aula. Não é necessária se você já dominou. Exatamente. Qual o sentido de não crescer além disso? Sim. Todos deveriam tirar um 8,5 constantemente, né? Na verdade, até em Machine Learning, isso é verdade. Há um ponto ideal de aprendizado. Acho que chamam de regra 80-20 ou algo assim. Você quer estar certo em torno de 80% das vezes. Isso é fascinante. Tenho muitas perguntas para você, mas isso foi um bom começo para a nossa conversa. Você tem um livro incrível chamado Why We Remember Unlocking Memories, Power to Hold On to What Matters. Há umas 40 ou 50 páginas de citações e pesquisas, talvez sejam 100 páginas, eu não sei, que sustentam todas as coisas que pesquisou e discutiu aqui. Acho que pode ser 100 páginas de pesquisa. É quase um terço. É inacreditável. Você é professor de psicologia e neurociência e diretor do Dynamic Memory Lab na Universidade da Califórnia, em Davis. Tem feito isso por mais de 25 anos. Se alguém quer entender melhor suas próprias memórias e como criar uma melhor imaginação para o futuro, recomendo que obtenham este livro, Why We Remember. Se alguém está tendo dificuldade em desbloquear suas memórias, confira isso. Há muitas ferramentas práticas diferentes, conselhos, sabedoria e pesquisa neste livro, e estou grato que você esteja fazendo esse trabalho. Quero reconhecer você pelos esforços que fez com os estudos, pesquisa e sua habilidade de simplificar algo tão complexo. A mente, o cérebro, memórias, passado, futuro, todas essas coisas. E reconheço você por criar este trabalho e compartilhá-lo tão abertamente nesta conversa. Isto foi realmente bonito. Há muitas outras coisas que eu queria perguntar a você, mas quero dar isso às pessoas primeiro para começar. Então, talvez te chamemos de volta no futuro. Ficarei feliz. Tenho certeza de que ainda há muito para desbloquear para mim. Se alguém tiver perguntas ou quiser um acompanhamento de algo que discutimos aqui, deixe nos comentários no YouTube ou poste nas redes sociais. Você é o The Memory Doctor no Instagram. Qual é mesmo seu site? charanranganat.com
charanranganath.com. E comprem este livro. Está online, está nas livrarias. Certifique-se de conseguir uma cópia e dê para seus amigos. Isto será um recurso poderoso para a sua vida. A The School of Greatness se trata de ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida em diferentes áreas como saúde, relacionamentos, dinheiro, mentalidade, propósito e missão. Acredito que a neurociência, entender nossas mentes, quem somos, nossa identidade e histórias, tudo isso pode nos prejudicar ou ajudar com base nas ferramentas que usamos para nos empoderar. Acho que este é um recurso maravilhoso para nos empoderarmos se usarmos essas ferramentas adequadamente, evitando mergulhar negativamente no passado. São tantas coisas mais que quero te perguntar, mas vamos deixar isso para uma parte 2 com você. Eu tenho 2 perguntas finais, mas antes de me aprofundar nisso, há mais alguma coisa que podemos enviar para as pessoas ou algum outro lugar para onde deveríamos enviar as pessoas além do livro? Instagram, o site? Eu também tenho uma conta no Twitter. É Sharon Ranganath também. Sharon Ranganath no Twitter. E se você apenas me procurar, vai encontrar. Perfeito. Sim. E essa seria outra maneira também. Mas o site é ótimo e nós vamos criar uma lista de e-mails. Então eu poderei, espero, se eu conseguir encontrar um tempinho, enviar uma newsletter. Adoro isso, cara. É ótimo. Obrigado. Esta é uma pergunta que faço a todos no final das nossas conversas. É uma pergunta hipotética. Chama-se as 3 verdades. Então, gostaria que você imaginasse... Novamente, estamos falando sobre imaginação. Então, gostaria que você imaginasse o último dia na Terra para você. Mas você pode viver tanto quanto quiser viver. A inteligência artificial e a ciência ampliam nossas vidas tanto quanto você quiser. E você pode criar a vida exata que deseja a partir deste momento até o último momento. Amigos, família, relacionamentos, trabalho, carreira, paixões, hobbies, todos se realizam de uma maneira bonita. Por qualquer motivo, no último dia, você deve levar todo o seu trabalho com você. Este livro desaparece. Tudo o que você pesquisou e falou publicamente, ou esta conversa, desaparecem deste mundo. Cenário hipotético. E no último dia, você pode deixar para trás 3 lições ou 3 coisas de tudo o que aprendeu na vida, seja na carreira, pessoal, profissional, ou o que quer que seja, espiritual. Você pode compartilhar 3 verdades finais, e isso é tudo o que temos para lembrar de você. Quais seriam essas 3 verdades suas? Deus, isso é uma questão profunda. Me sinto tão péssimo, mas vou tentar. Então, a primeira é meio que uma lição de vida que aprendi. Que às vezes a pior coisa que pode acontecer é você conseguir o que você quer quando você quer. E eu aprendi isso muitas vezes porque houve momentos em que eu queria entrar em uma determinada escola de pós-graduação e queria conseguir um determinado emprego específico. Queria ter o que fosse no momento que eu queria. E acabou que eu não consegui. E outra porta se abriu que era muito melhor do que qualquer coisa que eu tinha antecipado ou imaginado. Certo? Então estamos falando sobre imaginar esse futuro abundante, mas vamos encarar. O mundo tem possibilidades infinitas, certo? E assim, às vezes acho que é como se o mundo te desse um tapa na cara e te aponta uma direção particular quando faz isso. E então acho que isso foi algo que eu nunca jamais teria pensado, que foi me tornar um cientista. Sério? Sim. Nunca. Quer dizer, para mim, ciência era só um monte de fórmulas e leis e regras, e eu não gosto de leis. Eu não gosto de regras. Então não imaginava. Mas isso simplesmente aconteceu. E aconteceu através de uma série de coincidências aleatórias e coisas que me abriram para muitas coisas no mundo que eu nunca teria imaginado. Coincidências aleatórias ou sincronicidades intencionais? Sim. Como preferir. Como você quiser enxergar isso. Mas essa é a questão. É como você pode encontrar significado nessas coisas depois, certo? E acho que a segunda coisa que eu diria é cultivar a curiosidade na sua vida. Posso ir além disso. Eu diria, seja curioso sobre coisas que te deixam desconfortável ou talvez apenas fique mais confortável com o desconforto. O que quero dizer com isso é, se você olhar para o campo da pesquisa de memória em geral, o que você encontra é, se você quiser lembrar, se você quiser aprender mais, se você quiser lembrar com mais precisão, se você quiser se inocular contra a desinformação, você tem que, ou se você quiser superar até mesmo eventos traumáticos, é importante saber isso.
Parte do processo de aprendizado envolve ser capaz de desafiar suas crenças, desafiar suas suposições, mas também dar a si mesmo o tempo necessário para fazer essas coisas. Kahneman falou sobre pensar rápido e devagar. E muito do que você precisa para se lembrar com precisão, muito do que você precisa para usar a memória para tomar melhores decisões, envolve dar a si mesmo o tempo. E da mesma forma, essas coisas que falamos sobre aprendizado com base no erro, dar a si mesmo a oportunidade de cometer um erro e realmente testar o que você acha que lembra, em vez de apenas assumir que você lembra. Então há tanto sobre quando escrevi o livro que voltou várias vezes sobre ficar confortável com o desconforto, e isso foi algo bem relevante para mim. Sim. E então, a terceira coisa que vou dizer é que, apesar do seu cenário hipotético, tudo o que nos resta são memórias. E o que quero dizer com isso é que este momento acabou. No momento que eu disse isso, acabou. Tudo o que nos resta é o que eu falo com base em um termo que Danny Kahneman criou, que é aquele que lembra. Não é a pessoa que vivenciou esses eventos, mas a pessoa que temos quando olhamos para trás. E realmente adotei como parte da minha vida essa ideia de dizer: quais são as memórias que quero ter daqui a um ano? Nossa! E realmente usar isso como um tipo de indicador para: ei, eu tenho um tempo livre. Eu nunca realmente tiro folga, mas eu tenho um tempo onde minha esposa e minha filha têm um tempo livre. O que eu quero fazer? Bem, eu sei que vai ser um saco procurar Airbnbs, eu vou me matar para conseguir as melhores passagens aéreas, blá blá blá. Mas uma memória de tirar uma semana inteira para ir a algum rio e relaxar vai ser muito mais memorável para mim do que ficar assistindo vídeos no TikTok, ou o que quer que eu faria. Certo? E eu acho que é como se você olhasse da perspectiva de que quando olharmos para trás, lembraremos dos altos e baixos e todo o resto é simplesmente ruído. E então, quais são as coisas boas que você quer levar consigo em vez de apenas pensar em tudo? Essa é uma bela terceira verdade e um ponto interessante que você acabou de mencionar. Quais são as memórias que eu quero ter daqui a um ano? Acho que essa é uma pergunta que todos se perguntaram agora. Se começarem a imaginar e a ser intencionais sobre as decisões que querem tomar nos próximos 6 a 12 meses. Sim. Ok. Daqui a um ano quero ter essa memória. Quero ter a memória de fazer essa viagem com minha família. Quero ter a memória de trabalhar nesse hobby ou projeto, ou escrever esse livro. Quero ter a memória dessas interações com amigos, família, seja o que for. Eu quero ter essa memória de fazer uma aventura aleatória pelo país, seja o que for. Eu quero ter essa memória de ficar desconfortável e o quanto aprendi sobre mim mesmo nesse processo de desconforto. Sim. Sabe, para mim, quero ter a memória de passar pela cidade do México e falar com pessoas que não falam inglês e ter uma conversa, pensando: uau, estou tão orgulhoso do que superei e como me conectei com pessoas em uma língua diferente. Eu queria que as pessoas colocassem nos comentários quais memórias você quer ter daqui a um ano. Coloquem isso no YouTube ou onde quer que vocês estejam assistindo ou ouvindo isso. Sharan, isso é fascinante. Tenho uma última pergunta para você, e essa é: qual é a sua definição de grandeza? Cara, essa é realmente difícil. Acho que para mim, eu diria que é alguém que realmente pode inspirar e fazer todos ao seu redor melhores. Sabe, quando penso em tudo isso, quero dizer, uma das coisas legais sobre o que eu faço, e eu não sou um grande crente em gênios. Acho que sempre há alguém melhor do que eu em algo, em qualquer área. Todo mundo é melhor do que eu em alguma coisa. E ninguém é melhor do que eu em tudo. Certo? E então sou especialmente afortunado por estar em uma área onde há pessoas incrivelmente talentosas, com quem posso estar na mesma sala e não sei nada sobre o que estão falando. E elas me aturam com paciência e me ajudam a me tornar melhor no processo. Posso pensar em 1000 pessoas na minha vida assim, de quem eu diria: essa é uma pessoa grandiosa porque, toda vez que passo tempo com elas, eu saio não só mais informado, mas também me sentindo melhor comigo mesmo nesse processo. Isso é lindo. Dr. Sharan, muito obrigado. Foi incrível.
A questão do cheiro está mais relacionada ao sistema imunológico. E o que é super interessante é que é mais provável que fiquemos atraídos por pessoas que têm um padrão de sistema imunológico muito diferente do nosso, por causa do benefício para os potenciais filhos